Nessa aula nós vamos continuar a costura do nosso casaqueto de tweed. Nós já fizemos a parte externa dele de tweed, olha como ele tá ficando, gente, é a coisa mais linda. E falta nós terminarmos a parte do forro e depois colocar o forro aqui para dar acabamento, ele vai vir aqui por dentro do nosso casaqueto de tweed. E então vamos continuar a costura nessa aula. Eu resolvi dividir essa aula de costura em duas partes porque é um casaqueto, gente, elaborado, né, com muita informação. Então, eu queria que ficasse tudo bem explicado para vocês. Achei melhor dividir, né, em duas partes para que o conteúdo pudesse ser bem explicado, tintim por tintim, para que vocês não tenham dúvidas, ok? E o que eu queria mostrar, aproveitando, né, que eu já vesti aqui o casaqueto na boneca, olha como tá ficando, gente, que coisa mais linda. Aqui a gente já consegue ver a cara final que ele vai ter, né? Falta, obviamente, a gente fazer acabamento aqui, nesse decote, aqui no meio frente, na barra e também na barra da manga, que é o que a gente vai fazer na hora de colocar o forro. Porque o forro, depois que a gente terminar de costurar, porque no vídeo anterior, o que a gente fez? Nós costuramos a parte das costas do forro, que eu ensinei pra vocês. As mangas, eu já deixei as mangas costuradas sem estar encaixada ainda, né, aqui no casaqueto, no forro. E a parte da frente. Então, hoje, nós vamos terminar de montar o forro, que ele é da mesma forma que a gente montou o tweed, tá? Inclusive, eu vou até deixar o link da primeira aula de costura aqui na descrição desse vídeo. Se você perdeu algum detalhe, assista a aula de novo, né, onde eu ensino a costurar o casaqueto de tweed, porque lá eu explico detalhadamente cada detalhe da costura. Então, como o forro ele é igual ao tweed, tem algumas coisas que eu não vou entrar muito profundamente aqui, porque já foi explicado no vídeo anterior, ok? E aí, depois que a gente terminar de costurar, então, o nosso forro, nós vamos juntá-lo aqui no casaqueto de tweed. E nessa hora que a gente for juntar, que a gente coloca ele aqui por dentro, é a hora que a gente vai fazer esse acabamento aqui, né, no decote, aqui no meio frente, na barra e na manga. Então, só para vocês já terem uma ideia de como o nosso casaqueto vai ficar. Então, vamos costurar? Vamos dar continuidade ao nosso forro, então. Qual que é o próximo passo agora? Nós vamos unir o ombro das costas com o ombro da frente, tá? E depois de fazer essa costura com 1 centímetro de margem, nós vamos unir as laterais também. Então, a lateral da frente com a lateral das costas. E aí, ele vai virar um colete, igual o tweed. Então, assim, isso que nós vamos fazer aqui agora no forro, nós já fizemos igualzinho no tweed, ok? Então, por isso que eu não vou, assim, explicar super detalhadamente para vocês, porque na aula anterior eu já mostrei o passo a passo bem certinho, ok? Então, eu estou com o meu forro das costas aqui, virado com o direito para cima para mim, e aqui o direito também da parte da frente do forro. Pra gente encaixar, como que a gente precisa fazer? Ó, vou pegar a parte da frente, vou trazê-la aqui, com o lado do avesso virado para mim. E sempre importante a gente prestar atenção se o meio da frente ele está virado para o meio das costas. Aqui é o meio das minhas costas, meio da frente, ombro, costas e a lateral da frente encaixando certinho com a lateral das costas. Tomem o cuidado para não fazer isso aqui, ó, encaixar o ombro aqui da frente desse outro lado, porque daí ele não vai encaixar aqui na lateral, ó, a lateral vai ficar para o meio e o meio da frente vai ficar para a lateral, tá? Então tomem esse cuidado de deixar os parzinhos certos. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei alfinete no ombro, tá? Juntando o ombro da frente com o ombro das costas, sempre com o avesso virado para mim, desse lado e desse lado. Eu já aproveitei e já alfinetei também as laterais, ó, a lateral da minha frente com a lateral das costas dos dois lados, porque agora a gente vai fazer uma costura e a gente já consegue aproveitar que tá tudo alfinetado e já estamos na máquina para fazer todas essas 4, né, costuras, essa aqui, essa e essa, de uma vez. Lembrando que as laterais nós vamos costurar com 2 centímetros de margem, tá? Igual o tweed. E o ombro nós vamos costurar com 1 centímetro de margem de costura. Lembrando mais uma vez que nós não vamos passar costura aqui na cava, nós precisamos da cava aberta, porque é daqui que vai sair a nossa manga. Então a costura que nós vamos fazer agora, ela é daqui até aqui, com 1 centímetro de margem, e daqui, ó, embaixo da cava até a barra, com 2 centímetros de margem de costura. Essa parte fica aberta.
Finalizei essa parte da costura, então, ó, aqui nos ombros eu já até fui no ferro e abri a costura, tá? 1 centímetro de margem. E aqui na lateral também, ó, depois que a gente costura, a gente vai no ferro e abre as costuras. Então, por dentro ele fica assim, tá? E do lado direito, vou virar aqui pra vocês verem. E do lado de fora, que é o lado que nós vamos enxergar no casaqueto, ele fica assim. Então, aqui a gente tem a parte de tweed, e aí começa o forro, né, desse recorte pra cá. E aqui no ombro ele fica desse jeito, tipo meio a meio. Então a gente tem aqui uma parte do forro, né, do tecido de forro, e uma parte de tweed, que é a que faz esse acabamento aqui. Então essa parte que nós costuramos, ela fica como se fosse um colete mesmo. O que tá faltando agora é nós encaixarmos as mangas aqui no nosso forro, igualzinho a gente fez do lado de tweed. Então, as minhas mangas já estão prontas, costuradas. Eu também passei aquela costurinha aqui, ó, de embebido, tá? Pra gente puxar e deixar franzido. É a mesma coisa. E toma cuidado, ó, pra não fazer preguinhas, tá? Na manga, porque essa manga também do forro, ela fica bem lisinha aqui na cabeça. Então, é a mesma coisa que a gente fez no tweed, nós vamos fazer aqui, só que agora com o tecido de forro. E para encaixar a manga, é o mesmo esquema. Então, eu deixei aqui, ó, as costas do meu forro virada para mim, do lado direito. E na manga, eu também observo onde tá o nosso recorte maior, o recorte que é comprido, que no meu caso é esse aqui, ó. Então, esse lado eu identifiquei que esse tá o recorte maior, porque o recorte maior, ele sempre fica virado, ele aparece do lado das costas. Então, se eu estou com as minhas costas aqui, eu sei que o recorte maior tem que acompanhar, tem que ficar virado para mim também. Esse lado da minha manga encaixa nesse lado do casaqueto, ó, se a gente for simular, a gente vê que encaixa. Então, a abertura da costura da manga com a abertura aqui pra gente costurar, né, no casaqueto, na cava, certo? E pra gente encaixar, eu sempre deixo a manga do lado direito, do lado certinho que ela tem que ser, e a cava que eu vou encaixá-la, eu coloco pro lado avesso aqui, certo? E agora eu vou colocar a manga aqui por dentro, passando ela por dentro aqui da cava. E eu sempre faço isso começando pela barra. Então eu pego a barra, né, onde vai sair minha mão, passo aqui por dentro, venho passando, puxando toda a minha manga, até encontrar a cabeça da manga com a minha cava. Eu gosto de alfinetar olhando por dentro da manga, então aqui eu tô com o casaqueto virado pra mim, eu quero que a manga fique virada pra mim, então eu só viro aqui, ó, tá? Pra que fique mais fácil. E agora a gente tem que fazer aqueles pontos se encontrarem, igual a gente fez no tweed. Então, esse ponto aqui, que tá na cabeça da manga, ele tem que se encontrar com a costura do meu ombro, eu coloco o alfinete aqui, e trago até aqui, ó, a costura do meu ombro. Fica assim, dessa forma, já tá preso aqui. E agora a gente precisa prender aqui mais pra baixo, que é onde a gente tem aquele outro ponto, que é pra prender com a lateral do casaqueto, ó. Tá aqui, esse outro ponto aqui. Ele tem que encaixar, ó, de novo, vou virar a manga pra mim, tá? Ele se encontra com a costura da lateral do forro aqui do nosso casaqueto, ó. Abre, deixa a costura aberta, certinho, coloca aqui, tá vendo? A costura passou bem aqui, a gente vai encaixar o alfinete aqui. Então, nós ficamos com essa parte presa aqui no ombro já e com a outra parte aqui, ó, presa embaixo da cava praticamente. Então, falta a gente alfinetar essa parte aqui e essa parte que tá solta da manga aqui no casaqueto. E agora é só a gente alfinetando e ajeitando a costura. Ó, faltou até eu tirar aqui o excesso de tecido da minha manga. Tá vendo? Se a gente não corta o tecido, fica essa sobra aqui pra fora. Eu vou até cortar pra poder assentar melhor aqui na hora de alfinetar. Alfinetei toda a minha manga, ó, tomando cuidado pra não deixar o franzido formar preguinha, tá? E aí a gente vem ajeitando com os dedos mesmo, pra que tudo se encaixe certinho aqui. Já deixei os dois lados, né, as duas mangas prontas aqui, e agora é só passar uma costura em volta com 1 centímetro de margem, da mesma forma que a gente fez com o tweed. Agora sim, forro finalizado, ele tá praticamente igual ao casaqueto, né, só que aqui a gente tem tecidos diferentes, mas a ideia é basicamente a mesma. Aqui por dentro, gente, na manga, eu gosto de passar, ó, com a costura, essa margem de costura virada aqui pra manga, tá? Então eu gosto de passar o ferro aqui, porque a hora que a gente coloca o braço aqui,
essa margem de costura, ó, ela tá aqui por dentro, então ela fica virada pra manga, porque eu acho que ela ajuda a dar uma levantadinha aqui, ó, na manga, tá? Então, em vez de você deixar a margem de costura pra cá, pra dentro, deixa virada pro lado da manga, tá? Então, o nosso casaqueto está dessa forma aqui. Nós temos o lado de fora de tweed e temos o lado que vai ficar por dentro do forro. É como se a gente tivesse costurado 2 casacos aqui, só que um de tweed e o outro no forro, certo? Agora, nós vamos começar a colocar o forro dentro aqui do nosso tweed, do nosso casaco de tweed. Então, primeiro a gente deixa todo mundo pronto certinho, para depois começar a juntar os 2 casacos e transformá-los em um só. Nosso próximo passo agora é unir a parte do forro aqui com a parte de tweed. E nós vamos começar a fazer isso por essa parte aqui do meio frente. Aqui nós deixamos 1 centímetro de margem de costura justamente para a gente costurar com o nosso forro. Então nós vamos começar a costurar o forro aqui. E essa costura, ela vai começar aqui embaixo na barra, tá? Vai subir por toda essa parte aqui do meio frente, vai chegar nessa parte aqui da gola, a gente não tem gola, mas essa parte aqui do pescoço, né? Chegou aqui no pescoço, vai contornar todo o nosso pescoço, vai parar aqui desse lado e vai descer de novo até chegar a barra desse outro lado. Então, é praticamente como se a gente fosse contornar toda essa parte aqui da frente, o pescoço até chegar do outro lado. Então, o que nós vamos fazer é isso aqui. O nosso casaquete, ele tá dessa forma, de tweed, só que aqui a gente não tá com esse acabamento, porque esse acabamento, ele vai aparecer agora, a hora que nós formos unir o tweed com o forro. Então, além da gente dar o acabamento, a gente já começa a colocar o forro aqui por dentro. E a hora que a gente abre, ó, fica com esse visual aqui. Então, a gente tem o lado de fora do tweed, a hora que a gente abre, começa o forro. Então, é essa costura que nós vamos fazer aqui, ó, tá vendo? Deixa eu colocar assim pra vocês verem. Ó, aqui tá o tweed, aqui tá o forro, então a gente vai passar uma costura aqui no meio pra unir as 2 partes. E aí, no final, fica dessa forma aqui. O que a gente precisa fazer, então? Pegar o nosso casaqueto no tweed e pegar o nosso forro, certo? E aí, vocês sabem que a gente sempre faz o quê? Direito com direito, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, abre o seu casaqueto, peraí, abre o seu casaqueto assim, ó, estica, deixa ele dessa forma aqui, ó, com as costas viradas para você, tá? Desse jeito aqui. E agora, você pega o seu forro, tá, ó, ele tá aqui de frente, como eu tô com as costas, né, aqui, ó, virada para mim, o que eu vou fazer? Pegar as costas aqui do meu forro, tá? As costas tá para mim, só que como eu expliquei para vocês, é sempre direito com direito. Então, eu vou pegar aqui as costas, né, do meu forro, que está no lado direito do meu forro, e vou colocar, ó, elas se encontrando aqui por cima do meu tweed, desse jeito aqui, ó. Então, o que a gente fez aqui nada mais foi do que colocar direito com direito, costas com costas. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente vê que tudo se encaixa, ó. Tá vendo? Então, eu tenho esse lado do meu meio frente do forro se encaixando, se encontrando com o meu meio frente de tweed. Aqui começa a parte que vem pro pescoço. Aqui tá a nossa costura do ombro, a costura do ombro do outro. Aqui, ó, a gente tem a parte das costas. Aqui tá o meio das nossas costas. E a mesma coisa do outro lado. Então, a gente tem uma sequência aqui, bem certinha, começando aqui por baixo, né, e passando por tudo ali em cima, chegando desse lado até chegar no outro lado aqui. Então, agora é só a gente alfinetar tudo isso aqui, tá? E aí depois a gente vai passar uma costura desde aqui de baixo, passando por tudo até chegar do outro lado com 1 centímetro de margem. O que é importante aqui? Como eu sempre falo pra vocês, sempre comecem alfinetando pelas extremidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, barra com barra, bem certinho, tá? Venho com outro alfinete aqui pra cima, ó, pra prender essas 2 partes aqui, que é do meio frente, ó. Então, já vi que aqui tá certo. Aí, antes de eu colocar o alfinete aqui, pra não deixar essa parte solta, a gente já vem pro ombro, tá? Então, aqui no ombro, a gente tem a costura do ombro, certo? Então, a gente vai fazer essas costuras se encontrarem. Coloca um alfinete no meio aqui da costura, ó. Pega bem certinho aqui. E esse alfinete vai entrar aqui também, ó, na outra costura do ombro do outro lado. E aí a gente segura todo mundo e vem com o alfinete, ó, de baixo para cima, segurando essa parte aqui, ó. Então,
essa parte do ombro também tá presa, depois a gente vem e coloca um alfinete aqui para prender essa parte. Aí a gente vem mais pra cá, ó, faz a mesma coisa no outro ombro. Prende o ombro aqui desse lado, igual a gente acabou de fazer, ó. Sempre confere para ver se tá certinho, tá? Se tá todo mundo na mesma direção, para não tá um mais para um lado, outro mais para o outro. E automaticamente a gente já tem aqui, ó, bem encaixado, tá vendo? Ó, depois a gente põe alfinete aqui também. E aí continua, ó, coloca o alfinete aqui nessa extremidade que tá solta, desce e vem pra barra desse lado. E aí com isso a gente já tem as extremidades presas. Agora eu vou colocar alguns alfinetes aqui, só para me ajudar, para segurar, tá? Sempre deixando tudo bem alinhado, cuidado para não deixar um mais para cá, outro mais para lá, tá? Aqui no meio, ó, se vocês quiserem, a gente pode até marcar o meio, porque o meio das costas do casaqueto, ele é representado por essa costura aqui, né? O meio aqui do forro, que a gente tem a cachaceira, se a gente quiser, vou até soltar aqui para mostrar para vocês o que a gente pode fazer. A gente viu que assim, só de encaixar aqui já ficou tudo certo, mas se você quiser garantir que realmente está centralizado, ó, a gente pode fazer o seguinte, dobrar aqui, ó, deixar o ombro com o ombro, para a gente descobrir onde é o meio, tá vendo? Ó, meu meio tá bem aqui, e aí eu venho, faço aqui uma marcação com a caneta. Então só o que eu fiz foi simplesmente levar esse lado até esse lado aqui, ó, dobrei assim, deixei bem certinho, onde eu vi que deu o meio eu marquei. E aí esse meio aqui eu vou juntar com a costura aqui do meio que a gente já tem do outro lado do casaqueto, tá? Aqui eu só encaixei o risquinho que eu fiz agora com essa parte aqui do meio, tá? Das costas da parte do casaqueto, mas automaticamente ele já ia encaixar, tá vendo? Ó, ficou bem certinho aqui, então coloco alguns alfinetes aqui. Tem muitas pessoas que não colocam alfinete para costurar, sabe? Mas eu acho que é importante, porque dá uma segurança a mais, não deixa as coisas saírem do lugar. Agora, tudo alfinetado, nós vamos para a máquina e lembra de colocar, gente, as mangas aqui, ó, pro lado de dentro, tá? Para não correr risco da manga ficar aqui para fora, te atrapalhar, mas é só um detalhe, tá? Aqui automaticamente ela já sai aqui por dentro, mas só para vocês não esquecerem disso, para a manga não ficar atrapalhando. 1 centímetro de margem de costura, sempre começando com o retrocesso, ó, faz um retrocesso aqui e vai embora agora. Agora aqui, quando a gente for chegando, ó, naquela parte da frente, a gente vai começar a partir do pescoço, né? Então a gente tem esse cantinho aqui. O que você pode fazer? Se você não tiver muita prática, você pode vir reto aqui e aí começar a costura de novo, dando um retrocesso pra cá, ou você pode, ó, vir aqui até mais ou menos dar 1 centímetro. Deixa eu ver, acho que aqui deu. Girar, ó, deu certinho 1 centímetro, tá vendo? Gira e continua. Você não precisa fazer o retrocesso. E aí, ó, fica com esse cantinho aqui, tá vendo? Costurado, ele fica com essa união do meio da frente, chegou até aqui, já vira e começou essa parte do pescoço. Depois de costurado, fica dessa forma aqui, então a gente enxerga a costura aqui, né, pela entretela, que aqui na parte do forro a gente também tem essa parte entretelada do revel. E fica, olha só, o forro preso no casaqueto do lado do tweed, né, então o forro e o tweed presos por essa costura que a gente acabou de fazer, tanto aqui no meio frente, quanto aqui também pelas costas. Agora é só a gente desvirar, ó. Quando a gente joga assim, tira, né, um de dentro do outro, um de cima do outro, na verdade, ó, a gente já tem o nosso casaqueto aqui. É só a gente ir ajeitando e aí é até legal a gente ver, ó, por exemplo, a costura do ombro, elas se encontraram, tá vendo? Ó, ficou bem certinho aqui. As mangas, quando a gente vai ajeitando dessa forma, fica uma manga pra cá e uma manga pra lá, certo? É só a gente pegar uma das mangas, ó, e colocá-la dentro da outra aqui. Você vai literalmente, ó, como se fosse vestir a sua manga. Você vai pegar a manga, passar a mão por dentro da outra manga aqui e colocar uma dentro da outra, ó. Meu braço saiu aqui, tá vendo? Ó, até puxou de volta. Peraí, ó. Vem aqui, segura o forro aqui, que a hora que eu puxei minha mão, ela voltou. Então a gente vem ajeitando o nosso casaqueto. Arrumei aqui meu casaqueto mais ou menos, ó, ele já tá tomando forma, então a gente praticamente já conseguiu colocar o forro aqui por dentro do tweed, certo?
Só que aqui nessa região tá meio um bololô, porque a gente precisa arrumar aquele cantinho que a gente costurou, que é essa parte aqui que termina, né, o meio da frente e começa a parte do pescoço, o cantinho aqui. Então, primeiro a gente puxa assim com a mão mesmo e a gente percebe que ele ainda tá meio gordinho, não tá legal. Então, tem um truquezinho que eu gosto para ajeitar cantinho, tanto esse cantinho aqui do casaqueto, como qualquer outro cantinho de roupa quando a gente vai costurar e a gente tem esse encontro assim, essa quina, que é o seguinte, para deixar esse cantinho mais certo, o que a gente pode fazer? Colocar o dedo, ó, minha mão tá aqui, vou colocar aqui por baixo, a barra tá aberta, você vem com o dedo mesmo, empurrando aqui, ó, tá vendo, ó, fazendo esse cantinho. E aí você vem ajeitando com a mão mesmo, para ele ficar mais certinho. Ou então, se você quiser, você pode usar uma pinça ou até a tesoura mesmo, mas se for a tesoura, toma cuidado, tá? Coloca ela aqui por dentro até ela chegar aqui nesse cantinho. E aí você vai empurrando, ó, com a ponta da pinça ou da tesoura. Olha como fica, tá vendo? Um quadradinho aqui, ó. A minha pinça tá bem aqui, pegando aqui. Então ela ajuda a deixar esse cantinho mais certo, porque ela é mais fininha que o dedo, né? Então ou uma pinça ou uma tesoura também ajuda aqui a deixar o cantinho mais bonito. Ajeitamos aqui o cantinho, tá? Só que o que acontece aqui ainda? A gente percebe que ele tá gordinho aqui na frente, a gente até enxerga a costura que a gente acabou de fazer, como se o forro estivesse voltando, aparecendo pro lado de fora. Não dá, simplesmente, quer dizer, até dá, mas é mais trabalhoso e não tão seguro, vamos dizer assim, se a gente for agora no ferro e simplesmente ajeitar isso aqui com a mão, ó, por exemplo, venho aqui com a minha mão e vou colocando o lado do forro pra dentro, né, ó, vou colocar aqui só pra vocês verem, tá vendo? Dá até pra gente fazer isso direto no ferro, só que corre o risco de ficar meio torto, enfim. Então, pra gente deixar bem alinhado, o que a gente vai fazer aqui? Uma costura de peso. O que é essa costura? Nós vamos pegar, tá vendo a nossa margem de costura? Se a gente olhar pelo avesso, foi isso aqui que a gente acabou de costurar, tá? Então, olhando assim, é como se essa margem tivesse de pé, assim, ó, aqui no meio, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa margem de costura, tombá-la pra cá, pro lado do forro. Vou mostrar aqui pelo avesso para ficar mais fácil. Então, é essa costura que eu tô falando para vocês. Olha como ela tá em pé. Por isso que não tá assentada a nossa costura, o nosso acabamento. Então, o que nós vamos fazer? Pegar essa costura lá na máquina com os dedos, conforme a gente for costurando, a gente vai tombar essa costura aqui pro lado do forro, ó, meu forro tá aqui, tá vendo? Meu cetim. E nós vamos passar uma costura do lado que a gente enxerga, do lado direito mesmo aqui, do lado do forro, ó, bem aqui no cantinho. É como se fosse uma costura para segurar essa margem de costura aqui do lado do forro. E automaticamente, quando a gente faz isso, é como se essa costura ela pesasse essa parte aqui e o casaqueto ficasse no lugar certinho, sem precisar até do ferro mesmo. Lógico que depois a gente vai passar o ferro para assentar, mas essa costura que a gente passa aqui, ela já ajuda a levar o casaqueto para cá, ó, e ficar mais certinho. Essa costura nós também vamos passá-la aqui nessa parte, desse lado e do outro, e também aqui, ó, por essa parte subindo aqui, né, o nosso pescoço e no meio das costas. Porém, o que acontece? Aqui a gente não vai conseguir passá-la de uma vez só, como a gente fez nessa costura inicial. Por que que não dá? Porque na máquina, eu vou simular aqui como se fosse na máquina, tá? Nós vamos ficar com o casaqueto aberto assim, ó. Nós vamos costurar com o casaqueto aberto desse jeito. Aqui é o meu forro, então a minha margem de costura eu vou vir depois com os dedos, ó, puxando ela pra cá, e a gente vai sentir que vai formar um degrauzinho aqui, porque a gente tem toda a margem de costura pra cá, então ele vai ficar mais altinho mesmo. E aí, nós vamos começar costurando, né, desde aqui de baixo, então vem aqui, a hora que chega aqui naquele biquinho que a gente fez, ó, fica tecido acumulado. Se a gente vem reto, a gente vai acabar costurando aqui por cima, ó, não tem como. Então, a gente vai parar um pouquinho antes de chegar no biquinho, então a gente vai costurar aqui de baixo, aqui, até chegar um pouco antes do biquinho. A gente vai parar. Parou aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, continuando, só que da mesma forma. A gente não vai conseguir começar a costura de novo bem aqui em cima, porque vai acontecer o mesmo problema. Então, a gente vai dar um espaço para sair desse acúmulo de tecido e vamos fazer essa costurinha daqui, contornando aqui, ó.
A gente vai passar pelo meio das costas, aqui tudo bem, sem problemas. Quando chega aqui, deixa eu virar aqui. Quando chega aqui do outro lado, vai acontecer a mesma coisa, a gente tem o biquinho, então nós vamos parar com a costura um pouquinho antes de chegar no biquinho, a gente pula o biquinho, né? Então para aqui um pouco antes de chegar e para continuar a costura também, a gente vai pular o biquinho e vai começar um pouco para baixo dele, seguindo reto até embaixo, tá? Por isso que a gente não consegue fazer de uma vez, a gente vai fazer essas pausas na costura para não costurar aqui, ó, não tem como, tá vendo? Ó, o biquinho ele fica pra cima, se a gente vir com a costura aqui, a gente vai dobrá-lo e vai perder a ideia do casaqueto, tá? Então a gente para um pouquinho aqui, antes, e depois continua um pouquinho pra cá, depois do biquinho. Outra coisa que eu gosto de fazer nessa costura é, na hora que a gente for começar aqui embaixo, não começar da barra. Eu gosto de deixar um espaço, por exemplo, uns 2 dedos e começar daqui pra cima. Por quê? Como nós vamos depois costurar essa parte aqui para fazer o acabamento, a gente deixou 1 centímetro de margem, tá? Eu gosto de dar um respiro, não começar logo aqui esse acabamento. Então, deixa só uns 2 dedinhos e começa aqui, ó, daqui para cima. Não precisa começar necessariamente daqui de baixo. Então, eu venho na máquina com o meu casaqueto aberto. Essa costura, ela não é pelo avesso, ela é pelo lado mesmo direito, do lado do forro, ó. Então meu forro tá aqui, tá? Então, ó, essa foi a costura que a gente acabou de fazer, unindo o tweed no forro. Então, é a partir dessa costura que nós vamos fazer o acabamento que eu vou explicar, que eu expliquei pra vocês agora, tá? Então, casaqueto aberto, aqui tá o meu lado do forro, nós não vamos enxergar a margem de costura. Então, como que a gente vai saber? Nós vamos sentir com os dedos. Você vem, ó, puxando com os dedos, ó. Então, aqui tá o meu forro, eu venho e tombo a minha margem de costura pro lado do meu forro. Venho aqui, ó, dou uns 2 dedinhos de espaço, mais ou menos, sinto se tá gordinho pra cá, aqui do lado do casaqueto, do tweed, fica liso, e pro lado do forro ele dá um gordinho aqui, que é a margem tombando pra cá. Então é isso que você tem que sentir com os dedos, se a margem tá pra cá, e é assim que você vai saber que tá fazendo a costura da forma correta. Então eu dou aquele espaço, ó, e aí eu costuro bem perto aqui dessa minha costura que a gente acabou de fazer, tá? Começo a costura com retrocesso. E aí, gente, ó, você vem puxando o tecido, esticando, sempre sentindo se tá gordinho pro lado do forro e vem passando a costura. Ó. E vai ajeitando. Ele é tão da cor do tecido que eu não sei nem se tá dando pra vocês verem, ó. Mas aqui tá a costura que a gente fez unindo um lado do outro e por aqui pra cá, ó, do lado do forro tá passando essa costura que a gente acabou de fazer. Você pode vir por baixo, ó, e ajeitando. Coloca o dedo aqui, ó, e vem puxando. Ó, meu dedão tá aqui, puxando a margem, ó. Meu indicador tá aqui por cima, meu dedão tá aqui por baixo, ó, tá vendo? Eu puxo aqui, ó, pro lado do meu forro com o meu dedão. E a hora que eu faço isso, eu vejo que tá tudo pra cá. Então você pode ajudar com os seus próprios dedos, ó, você vem puxando, vem ajeitando, tá vendo? Ó, com uma mão eu tô puxando a margem, com a outra eu tô ajeitando pra cá, ó. E aí eu já vou chegar aqui no meu biquinho, então, ó, eu vou até onde eu sinto que dá, que não tá embolando o tecido, porque vocês vão sentir que chega uma hora que não tem como mesmo, ó, ele vai pegar aqui em cima. Então você vem costurando. Ó, aqui já tá o biquinho, eu já vou parar aqui porque eu tô vendo que não vai dar mais pra seguir. Então, senti que meu biquinho tá aqui, faço um retrocesso e paro. Ó, o biquinho tá bem aqui, tá vendo? Que tá até embolado. Então, eu venho, dou um espaço, como eu falei pra vocês, ó, pra não pegar em cima dele. Continuo ajeitando, trazendo minha margem aqui, ó. Minha margem de costura, ó, tô tombando pra cá. Ajeito aqui e continuo. Como eu vou começar de novo, vamos dizer assim, ó, dou uns pontinhos, retrocesso, e aí eu continuo até chegar no outro biquinho e faço a mesma coisa. Eu vou parar um pouco antes e para começar o outro lado também dou um espaço. A mesma coisa que a gente fez até agora aqui, ó, sempre ajeitando, para não costurar também, gente, ó, cuidado aqui embaixo de não ficar nenhum pedaço, tipo da manga, alguma coisa aqui e você costurar junto. Então sempre, por isso que eu falo dos dedos, ó, deixa sempre livre, ó, assim, e coloca o dedo realmente para você ir sentindo e com essa mão vai empurrando para cá. Para não pegar nenhum tecido que não deve, tá?
Então, gente, a costura, ó, acho que aqui tá dando pra vocês verem. Essa aqui de trás foi a que a gente fez unindo o tweed no forro. Essa aqui mais pra baixo, esses pontinhos, é essa costura que a gente acabou de fazer. Então, a gente enxerga ela, assim, muito sutilmente pelo lado do forro, ó, pelo lado de dentro. Então, a gente tem uma costurinha que vai aparecer do lado de dentro no forro, porém, aqui desse lado a gente não tem nada, fica lisinho. Só que olha como essa costura de peso, automaticamente, só de eu pegar assim, vocês já estão vendo como o lado de fora do tweed, ele tá aqui mais pra cima, ó, ele tá mais ajeitadinho, não tá assim, ó, voltando o forro. Então essa costura, ela é legal porque ela ajuda a assentar essa parte do nosso casaqueto. Olha como só da gente passar essa costurinha aqui por dentro, como fica melhor. E agora para passar, porque a gente precisa no ferro assentar aqui, né? Porque ele ainda tá gordinho. Já fica mais fácil, porque a gente já sabe aonde dobrar certinho, ó. Essa costura que a gente fez, automaticamente a gente já percebe que o tweed, ele já tá dobrando sozinho, certinho, bem aonde tem que ser. Por isso que essa costura facilita, do que se a gente só tentasse fazer isso com os dedos, sem a costura. Por isso que é costura de peso, porque ela já pesa pro lado de dentro e o lado de fora do tweed, ele já vem assim, puxando, né? Aqui, o forro, ele meio que puxa o lado de fora aqui e fica mais certinho, ó. A gente não enxerga nenhuma costura, porque a costura vai ficar pro lado de dentro e não fica nada voltando, o forro não fica voltando e aparecendo do lado de fora, então fica bem bonito. Então, do lado de fora fica assim. Se a gente virar aqui do avesso, para vocês verem esse ponto que a gente acabou de fazer, ó, é isso aqui, gente. Então, a nossa costura unindo o tweed ao forro é essa primeira aqui, tá? E essa mais de dentro, ó, que tá pegando só a margem de tecido e o lado do forro, ó, tá vendo? Aqui, se a gente vê o forro, ele tá preso aqui, ó. Eu puxei bem assim para vocês verem a linha. Então, a gente tombou a costura aqui pro lado do forro e passamos uma costurinha, ó, bem próxima da costura que a gente já tinha feito, tá vendo, ó? Nessa distância, mais ou menos. Fui no meu ferro, já passei, eu também fiz aquele truque da pedra de mármore para poder ficar com aquele choque térmico, né? Então, passei o ferro quente, vim com a pedra de mármore em cima geladinha, deu choque térmico para ajudar a assentar melhor essa parte aqui. E olha como fica impecável, gente. É outra cara, né? Dá muita diferença com o ferro. Então, aí é só você passar, tá? Vem passando bem certinho, ó, vem ajeitando. Olha do outro lado também como ele fica bem bonito. A gente nem enxerga praticamente aquela linha da costura, né? Que a gente acabou de fazer para tombar pro lado do forro. Então, ele fica bem bonito assim depois de passado. Agora, o que tá faltando a gente unir, né, com relação ao tweed e ao forro é a nossa barra e também a nossa manga, né? A gente precisa unir aqui a parte do forro da manga com a parte de tweed, até pra que a manga não fique voltando, né? Que se a gente não arruma aqui, ó, a manga é muito fácil dela voltar, ó, tá? Porque ela não tá presa. E como que a gente vai fazer para unir essas partes? Vamos começar então pela manga. Deixa eu voltar minha manga aqui, ó. E nós vamos prender a manga por aqui, ó, por essa parte mesmo da barra, onde vai sair a nossa mão. Então, nós vamos fazer uma costura, ó, a gente deixou, quando nós fizemos o molde, nós deixamos 4 centímetros aqui pro lado do tweed, porque 1 centímetro vai ser pra gente fazer isso aqui, ó, a gente vai costurar um no outro, né, então a gente costura, ó, o tweed no forro, tá? E os outros 3 centímetros que sobram da parte de tweed, a hora que a gente for dar acabamento, eles vão ficar aqui por dentro. Então, se a gente olhar a nossa manga por dentro, ela vai ter essa cara aqui, ó, ela vai ter essa costura que vai prender um no outro, e aí por dentro da manga, ela fica aparecendo um pedaço de tweed, que são aqueles 3 centímetros que a gente deixou no molde. Peguei aqui o tweed off-white para vocês verem. Então, por fora, a manga vai ficar assim, ó, com esse acabamento bonito. E por dentro, deixa eu virar minha manga aqui do avesso para vocês verem, ó. Isso que eu acabei de explicar para vocês é isso aqui. Essa junção aqui do tweed com o forro é com 1 centímetro de margem de costura, que é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer essa costura para prender o tweed no forro, tá? Ó, para ficarem presos. E aí, depois, aqueles 3 centímetros a mais que nós deixamos no lado do tweed é para dar essa cara aqui no avesso, ó. Então, a gente tem
o nosso forro, o forro termina e ainda tem um pedacinho de tweed aparecendo por dentro. E é a mesma coisa que vai acontecer quando nós formos costurar a nossa barra. Na barra é o mesmo esquema, a gente vai costurar a partir do forro com o tweed, ó, com 1 centímetro de margem para fazer essa junção aqui, e a nossa barra também vai aparecer um pouco aqui por dentro, do mesmo jeito da manga. Para fazer essa costura na manga, a primeira coisa e muito importante também da gente fazer é o seguinte: a gente deixa o casaqueto aqui certinho e a gente vai colocar a manga do forro por dentro aqui da manga de tweed, só que aí a gente precisa vestir essa manga. Coloca seu braço aqui e aí você precisa sentir se o forro não tá torcido, sabe? Se não tá estranho. Você precisa ver que o forro ele tá bem certinho aqui, acompanhando o lado do tweed. A primeira coisa que a gente precisa fazer é essa, não deixar o forro torcido aqui por dentro da manga. Só de você colocar a mão aqui por dentro, você vai perceber que os recortes vão mais ou menos que se encontrar, ó. Tanto o recorte do forro, da costura, quanto o recorte do tweed. Se você ficar em dúvida se tá torcido ou não, ó, deixa recorte com recorte aqui certinho, coloca um alfinete aqui para segurar e depois veste de novo a manga, tá? Mas provavelmente já vai sair tudo certo só de você colocar o braço e sentir que o tecido não tá embolado, enfim, já vai dar tudo certo só de você colocar a mão, tá? Agora nós precisamos alfinetar essa parte de tweed nessa parte aqui do forro para poder costurar. Como eu já expliquei para vocês, a gente sempre costura pelo lado avesso, né? Então direito sempre tem que ficar beijando o lado direito. E é o que a gente vai fazer aqui, nós vamos simular como precisa ser a nossa manga final, toda bonitinha. Então, pega o seu forro, ó, e deixa ele bem alinhado aqui com o tweed, recorte com recorte, tá? Mais ou menos. Agora a gente não precisa se preocupar em deixar o recorte assim tão certinho um com o outro, que a gente ainda não vai alfinetar, é só realmente pra gente ajeitar a manga, tá? E aí a gente vai simular como precisa ser. Como assim? Eu vou pegar essa parte aqui do tweed, ó, vou colocar aqui pra dentro, assim, ó. E vou pegar essa parte aqui do meu forro e também vou tombar ela pra dentro, ó, desse jeito aqui, tá vendo? A nossa manga no final, ela vai ficar mais ou menos com essa cara, ó, o acabamento final dela é esse aqui, certo? Então, ó, de novo, tá assim, certo? O que que eu fiz? Eu peguei e tombei um pouquinho do meu tweed aqui pra dentro e tombei um pouquinho do meu cetim, do meu forro aqui pra dentro e encontrei os dois, ó, dessa forma aqui. E quando você for dobrar o tweed, nesse primeiro momento, ó, pode dobrar bastantinho até assim, tá vendo? Ó, dobra aqui uns 2 centímetros mais ou menos, dos dois, tanto do forro quanto do tweed. É só pra simular, tá? Deixa assim. Agora, com essa mão aqui, ó, eu vou mantê-la segurando isso aqui que a gente acabou de dobrar. Então, essa junção aqui do tweed com o forro, eu vou segurar com essa mão, tá? Pra não escapar. E com essa outra mão, o que que eu vou fazer? Aqui no casaqueto, nós estamos com a parte da barra aberta. Então, eu consigo entrar aqui por dentro do meu casaqueto pela barra. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos com a mão aqui por dentro, a gente vai passar aqui por dentro e vamos entrar aqui na manga até chegar aqui nesse ponto. A gente vai sentir a hora que a gente chegar. A gente vai sentir o nosso dedo por fora e vamos sentir o tecido que a gente dobrou por dentro. Vou colocar então a minha mão aqui, ó, por dentro, tá? Até, ó, minha mão tá aqui já. Até chegar nessa parte aqui que eu tô segurando com essa mão. Quando chegar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou sentir aqui por dentro a margem de tecido que a gente dobrou. Então, com essa mão que tá aqui por dentro, ó, meu dedo tá aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou segurar esse tecidinho que a gente dobrou, tanto o tweed quanto o forro, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Com esses dois tecidos, eu vou segurar então os dois tecidos aqui por dentro e aí eu posso soltar aqui, porque agora eu tô segurando aqui já, tá vendo? Tá preso aqui no meu dedo. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui? Eu seguro assim com essa mão que eu coloquei por dentro, aí eu já posso soltar essa. Agora eu segurando aqui, ó, os dois bem firme, eu posso vir, ó, com essa outra mão aqui, eu puxo, não solta o tecido, tá? Ó. Puxo a minha manga e a hora que sai, ele já sai assim, ó, certinho, direito com direito pra gente costurar. Aqui então eu tenho a barra do meu forro com a barra do meu tweed, então daqui vai sair a nossa mão, né?
Só que agora já tá certinho pra gente alfinetar e costurar, porque nós estamos com, então, direito beijando direito e o avesso pra gente. Agora é só a gente alfinetar, encontrando os recortes, ó. Então, sempre como eu falo pra vocês, a gente vem com o alfinete primeiro, colocando aqui a costura desse recorte e encaixando com a costura desse outro recorte aqui, pra gente prender, deixar isso bem certinho, tá? Ó, desse jeito aqui, deixa tudo alinhado. Então, aqui eu coloquei o alfinete, já ficou junto essa parte, ó, aqui da minha manga de tweed e aqui da minha manga de forro. Agora, a gente precisa vir, ó, puxando aqui o nosso forro, para ele ficar aqui, ó, direito com direito. Igual a gente acabou de fazer aqui com o recorte, a gente vai fazer em toda essa volta da manga. Aqui, dessa forma, é como se tivesse o forro aqui e o tweed aqui, como se tivesse uma manga de frente para outra. O que a gente precisa fazer é aqui, ó, essa união aqui pra gente costurar. Então, essa sensação que dá é que realmente tá uma de frente para outra, por isso que a gente tem que vir ajeitando, ó. Aqui você já até pode, ó, ajeitou um pouquinho, vem com o alfinete e já coloca o alfinete aqui. Acho que vai ser até mais fácil. Aí, vira aqui, ó, pega mais um pouquinho do seu forro, ó, e coloca aqui, ajeita aqui. Isso vai facilitar, ó. Coloca o alfinete aqui prendendo, tá? Aí, gira aqui mais um pouquinho para ficar mais fácil, ó. Tá vendo? A minha manga, acho que dá pra vocês verem aqui como ela tá saindo. Uma parte, que é o que eu já tô alfinetando, ela já tá certinha. A outra parte, ó, parece que tá saindo aqui de dentro, tá vendo esse buraco, ó? Então, o que eu tô fazendo isso de ajeitar é simplesmente pegar essa parte aqui do forro que tá mais pra dentro e puxar aqui, ó, para chegar até aqui e ficar alinhada. É isso que eu tô fazendo, por isso que eu falei para vocês que parece que tá uma de frente para outra e a gente tá simplesmente pegando o forro de dentro, que ele tá assim, ó, trazendo ele mais para cá para se encontrar e aqui a gente vai pôr o alfinete. Aqui também, ó, na sequência do que a gente estava fazendo, eu já prendi esse recorte com o recorte aqui da manga e eu continuo, ó, trazendo aqui o meu forro. Vai chegar um momento, gente, que eles vão se encontrar. Aonde a gente começou a alfinetar, vai parar aqui de novo, vai começar de novo. Porque, na verdade, a nossa manga, ela já, como a manga já tá costurada, então aqui, ó, já tá circular. Então, a gente vai costurar em círculo. Igual a gente costurou aqui a cabeça da manga, né, que nós encaixamos a cabeça da manga no corpinho, já tava tudo costurado. Então, nós fizemos uma costura circular. Aqui na barra é a mesma coisa, ó. Então, eu vou colocar mais um alfinete aqui. E olha só, eu cheguei no primeiro alfinete que eu coloquei. Se eu puxar a manga, ó, ela vai ter essa cara aqui, tá vendo? Então, é por isso que eu falei pra vocês que parece que tá uma de frente pra outra, ó. Fica dessa forma aqui. E aí, nessa junção aqui, nós vamos alfinetando, ó. Tá vendo? Então, uma, ó, olhando aqui de cima, tá vendo? Fica uma pra cá e a gente vem ajeitando aqui, ó, tá? Para que o nosso alfinete pegue essa parte aqui só, porque é aqui que a gente vai passar a nossa costura agora. Nós vamos passar uma costura com 1 centímetro de margem por aqui, igual a gente fez com a cava e a manga, que a gente começou num ponto, deu a volta e terminou naquele ponto de novo. É a mesma coisa aqui, porque a manga já tá fechada. Então é só a gente passar uma costura circular aqui. E essa costura, gente, ela não é simplesmente fazer isso aqui, ó, abrir do jeito que eu tô abrindo e passar uma costura com 1 centímetro aqui, porque senão a gente vai prender. A nossa costura, o que que é? A gente alfinetou aqui, certo? Mas a gente coloca o dedo aqui por trás, ó, tá vendo? Imagina como se ficasse qualquer outra costura que a gente fez, ó, a gente tem as duas margens se encontrando. É isso que eu quero dizer pra vocês, não é simplesmente assim, passar uma costura. Se a gente passar uma costura aqui, ó, vou simular, tá, ó? Vou passar uma costura aqui assim. O que que vai acontecer, ó? Eu fecho aqui, tá? Então, a nossa costura é aqui. A gente vai pegar os dois tecidos, né? Ó, a gente vai ajeitar e vai passar aqui. É só essa ponta, não é pegando essa parte da manga e nem essa. Se a gente dobra e passa aqui, a gente vai pegar essa parte aqui do forro. Então, é só isso aqui, gente. Igual a gente fez tudo até agora, tá? É só questão de ajeitar mesmo pra ficar bem certinho. A manga tá assim, certo? Então, o que que eu vou fazer? Com o dedão eu seguro aqui, ó, com os outros dedos, eu tô com os outros dedos aqui no meu forro, ó, eu simplesmente trago o forro pra cá, ó, tá vendo? E fico só com essa parte aqui livre pra mim, tá, ó? Que daí a gente vai colocar dessa forma aqui na máquina. Não vamos, como eu expliquei pra vocês, colocar assim na máquina, ó.
tá vendo? Uma pra lá e uma pra cá. Não, a gente vai jogar essa parte aqui do forro pra cá, ó, pra esse lado, tudo pra esse lado aqui. Aqui a gente pode começar a costura de qualquer ponto, né, porque ela é uma costura circular. Então eu vou começar aqui, ó, um pouquinho antes de chegar nesse recorte, então 1 centímetro de margem. Aqui a gente não precisa dar o retrocesso no começo, porque aí a gente vai passar de novo com a agulha depois no final e a gente faz o retrocesso de todo mundo junto no final. E aí, ó, é só vir costurando, sempre tomando cuidado de ajeitar aqui por baixo, ó, tá vendo? Então eu venho com o dedão, esse aqui, ó, puxando tudo pra cá, pra ficar bem esticadinho, tá? E garantindo que eu só tô costurando essa parte aqui, ó, pra não embolar nada. Então é só você vir, ó, tá vendo? Olha como eu faço, eu pego com essa mão aqui, com essa outra eu venho jogando pra cá, pra não correr risco de dobrar aqui, ó, embaixo, tá vendo? Pra deixar bem lisinho. Então é só você vir costurando, ó. Vem ajeitando, vem com calma, vai girando a manga assim, né? Porque ela tá circular. Agora aqui, ó, já tô quase chegando na minha costura inicial. Então eu venho, ó. Cheguei na costura, eu venho, passo por cima dela e dou o retrocesso aqui, ó. E tá pronto. Depois de costurado, fica assim, ó. Tá vendo? Ó, uma presa na outra, meio que como se uma tivesse de frente pra outra, certo? Então aqui a gente vê a costura e aqui também. Olhando aqui no contexto do casaqueto, ó, aqui tá o que seria o lado do meu tweed e aqui tá o que seria o forro, né? Olha só que interessante a manga, tá vendo? Ó, a manga saindo daqui, a manga saindo do lado do forro e elas se encontrando aqui, unidas por essa costura que a gente fez, que seria o nosso punho, né? Essa parte aqui. Agora, a gente precisa desvirar. Para desvirar, nós estamos aqui com essa parte da barra solta ainda, né? Então, é só a gente pôr a mão aqui por dentro, ó, e puxar, tá? Ó, é só realmente puxar a manga agora do avesso pro lado de fora, só ir puxando. Parece que vai ficando uma coisa embolada, mas não vai, tá? É só a gente puxar e vir ajeitando, ó, tá? Deixa eu virar pra cá. Então tá aqui. Olha só a nossa manga, como tá ficando. Olha só aqui desse lado como que ela ficou. A gente tira, às vezes fica algumas linhazinhas, depois você vem com a tesoura tirando. Mas olha, de cara, olha como ela ficou. Que bonita. E se a gente olhar por dentro, ó, vou virar aqui mesmo para vocês verem, ó. Olha como ela encaixa, como fica tudo bonito, tá vendo? Então a costura que a gente fez, a costura do tweed encaixando com a costura do forro, ó, dos dois lados, tá vendo? Tá todo mundo na mesma direção. E só da gente fazer essa costura, né, e colocar o casaqueto assim no lugar, a gente já percebe que automaticamente a gente já ganhou aqueles 3 centímetros aqui, ó. Já sai tudo meio que no lugar certinho como precisa ser no final. Por enquanto, eu vou deixar assim a manga, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui na outra manga que tá faltando. E aí depois nós vamos dar um acabamento aqui, porque querendo ou não, ó, a manga tá solta, né? Ela tá encaixada, bonitinha, tá? Mas se a gente for ver, ó, ela fica solta, corre o risco dela voltar, sabe? Dela ficar mexendo assim. Então eu vou ensinar vocês um acabamento depois pra gente prender essa parte aqui no forro, tá? Ó, pra que fique tudo preso assim, travado, só que sem aparecer costura. A gente não vai ver nenhuma costura, nem essa que a gente fez aqui, que a gente só vê aqui por dentro do revel. Esse acabamento nós vamos fazer por último, tá? E é o mesmo acabamento que a gente faz aqui na manga, nós vamos fazer na barra depois. Então vamos fechar agora a outra manga. Costurei a minha outra manga, que estava faltando, e agora nós não vamos no ferro passar a manga ainda, porque como eu expliquei para vocês, nós vamos fazer um outro tipo de acabamento e depois que a gente fizer esse acabamento, aí sim a gente vai pro ferro. Então, por enquanto, deixa a manga quietinha assim. Agora, o que tá faltando aqui? Fechar a barra do nosso casaqueto. Para fechar a nossa barra, nós vamos costurar essa parte aqui do forro, né, essa parte de baixo que a gente deixou margem, com essa parte aqui de baixo do nosso tweed. E aí a gente vai deixar todo o nosso casaqueto fechado, todo embutido. Não tem, quando eu falo embutido, é que não tem nenhuma costura que fica assim aberta, né? Então tá tudo realmente encaixadinho, tudo escondido. Só que tem um detalhe que a gente precisa fazer primeiro, antes da gente começar a costura aqui da barra, que é o seguinte: quando a gente tem algo embutido, como eu expliquei pra vocês, a roupa ela fica inteirinha fechada, não tem nenhuma abertura.
E tudo que a gente fez até agora, por exemplo, a manga, né? A gente costurou a manga no avesso, só que aí para tirar a manga do avesso, a gente passava por aqui, porque a gente estava com essa parte aqui aberta, certo? Então dava para entrar com a mão aqui, puxar a manga e tudo mais. Só que agora nós vamos fechar aqui embaixo e aí o nosso casaqueto vai ficar 100% fechado. E como eu já expliquei para vocês, nós sempre costuramos do lado avesso e depois a gente vira para o direito, igual a gente fez com a manga. Só que se a gente simplesmente costurar aqui a barra, o que vai acontecer? A gente não vai ter como desvirar depois do avesso, porque não vai ter nenhuma abertura para a gente puxar essa parte da barra e deixar o casaqueto aqui do lado do tweed. Então, como que a gente resolve isso? Nós precisamos fazer uma abertura no nosso casaqueto, como se fosse uma porta, tá? Uma porta para a gente conseguir sair do avesso, de dentro do avesso e chegar do lado de fora do casaqueto, tá? Vamos pensar nessa analogia da porta. Só que essa porta, a gente vai abri-la aqui pelo lado do forro, tá? Para que fique bem escondida por dentro e no final, a última coisa que a gente vai fazer no casaqueto, o último acabamento, é fechar essa porta, fechar essa abertura que a gente vai deixar no casaqueto. E tem duas formas de fechar essa abertura, com pontos à mão, invisível, ou você pode, ó, por exemplo, a gente faz de conta que tá aqui a minha abertura, tá? A gente consegue unir o tecido assim e passar uma costura que fica aparente aqui. Dá para fazer dessas duas formas. Geralmente essa abertura eu faço na manga, no forro da manga. Então eu pego a minha manga e eu venho em uma das costuras, e qualquer manga, tá, gente? Pode ser ou essa ou aquela, tanto faz, e qualquer uma dessas costuras que a gente tem na manga. Eu gosto de vir na manga e abrir aqui pelo forro um pedaço da costura, justamente pra gente ter esse espaço aqui, esse buraco, essa porta pra gente conseguir depois tirar o casaqueto do avesso. E eu também gosto de fazer isso pela manga, porque depois na hora de dar o acabamento, ou o acabamento que fica com o ponto aparecendo, né, ou com a costura à mão, eu gosto também de fazer pela manga, porque dificilmente, quando a gente pega o casaqueto assim, ó, tá, você até enxerga, deixa eu virar a manga aqui de novo. Quando a gente fala dessa abertura no casaqueto, ó, aqui pelo avesso, dependendo, você até enxerga aqui, ó, por dentro, né? Só que a manga é difícil, você não vai enxergar a manga, você só vai enxergar a manga por dentro, o forro, se você realmente puxar. Então, por isso que eu gosto de fazer essa abertura na manga, porque daí fica bem escondida. Só que, o que acontece? Quando eu fui fazer o outro casaqueto off-white para essa aula, eu fiz a abertura aqui na manga, e na hora de passar o casaqueto, né, porque a gente vai passar praticamente tudo isso aqui nesse buraquinho que a gente vai abrir na manga. Eu achei que ficou muito empelotado, sabe? Até travou o tecido aqui no meio, porque, querendo ou não, a gente vai passar tudo isso aqui num pedacinho aqui, num tubinho, né? Porque, querendo ou não, nossa manga é um tubo, vamos pensar assim. Então, ficou muito difícil, até porque o tecido é grosso. Então, eu achei que só na manga não foi suficiente. E aí, como que eu fiz então para resolver isso? Eu peguei aqui pelo forro, porque essa abertura a gente realmente faz pelo lado do forro, e eu abri a minha costura lateral aqui, até porque ela fica mais próxima aqui da minha barra do que a manga, né? Porque a lateral tá aqui, né? Tá mais perto da barra, a manga tá mais para cá. Então fica até mais fácil pra gente desvirar pela lateral. Então, eu vou abrir agora um pedaço aqui da lateral, pode ser desse lado ou pode ser desse outro lado, tanto faz, para a gente poder ter como sair depois do avesso e voltar aqui para o nosso lado de fora do tweed. E aí, vocês têm duas opções, tá? Abrir só aqui pela lateral e fazer toda a passagem, né, do avesso do casaqueto por aqui e depois a gente fecha, só que aí para fechar, para ficar bonito, tem que ser com ponto à mão, invisível. Esse ponto invisível que a gente vai fazer depois, no final, eu vou ensinar vocês o passo a passo. Mas eu sei que tem pessoas que não gostam muito de fazer esses pontos invisíveis, enfim. Então, aqui na lateral, se a gente abre espaço aqui e depois fecha com um ponto aparente, né, passando uma costura aqui, que também dá, que é a outra opção, sem ser o ponto invisível, eu acho que fica feio, porque fica aparecendo aqui no corpinho do casaqueto. Então, a melhor opção, se a gente não quiser fazer o ponto invisível, quiser fazer o ponto aparente, mas que ele não apareça, realmente é aqui pela manga, porque aí não tem problema. E geralmente, se vocês
verem algum blazer, por exemplo, da Zara, algumas lojas assim, se vocês virarem pelo avesso, vocês vão ver essa abertura na manga que eu tô explicando pra vocês. Vocês conseguem perceber que de um ponto ao outro tá unida a costura, mas tem uma costurinha passando por fora, prendendo, que é realmente esse espaço que eles deixaram, né, aberto para desvirar o blazer, o casaqueto, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Para agradar todo mundo, tanto quem quer fazer o ponto aparente, quanto quem só quer fazer o ponto invisível, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir tanto na manga, vou deixar a manga aberta e vou abrir a lateral também. Eu vou abrir duas portas aqui, vamos pensar assim nessa questão da porta, tá? Como se fossem duas portinhas que eu vou abrir aqui no casaqueto. Então, para facilitar a barra, eu vou usar a da lateral e vou deixar minha manga aberta, ok? O espaço aqui na manga aberto. Aí, o que eu faço? Eu fecho isso aqui depois na máquina, tá? Daí dá pra gente fechar na máquina, porque eu já vou ter mais um aberto aqui me esperando. E aí, esse aqui a gente fecha a mão. E aí a gente consegue fechá-lo com o ponto invisível ou com o ponto na máquina. Então aqui, ó, eu vou primeiro abrir, fazer essa abertura, essa nossa porta menor aqui na manga, ó, vou puxar minha manga aqui do avesso e vou abrir, vou pegar o descosturador, tá? E vou abrir mesmo os pontinhos, ó, é só você desmanchar. Desmanchei aqui, só essa parte, ó, tá? Da minha manga. Toma cuidado para não desmanchar muito próximo da cava e nem muito próximo à barra, tá? Os extremos não é legal a gente chegar muito perto, tá? Para vocês terem uma ideia, eu abri aproximadamente, ó, 15 centímetros, tá? Então eu fiz essa abertura de 15 centímetros aqui na manga e vou fazer a mesma coisa na lateral do forro, em uma das laterais, tá? Como eu fiz a abertura na minha manga desse lado aqui, então a lateral eu vou abrir desse outro lado aqui pra gente equilibrar, ficar com uma porta de um lado e uma porta do outro, tá? Então aqui, ó, tá a lateral, aqui é minha frente, aqui começam as minhas costas, então aqui, essa costura, ó, vou até virar aqui pelo avesso, eu vou abrir também uns 15 centímetros, sempre tomando cuidado, ó, pra não começar muito aqui em cima, porque daí depois fica chato da gente fechar, tá? A gente tem que até desmanchar a manga se a gente deixa chegar muito aqui em cima, porque fica difícil depois de colocar na máquina. E nem muito aqui embaixo, tá? Então, ó, mais ou menos aqui pelo meio, é onde a gente vai fazer essa abertura. Então, é da mesma forma, você vem com o descosturador e vem abrindo esses pontinhos. Então, aqui eu abri também a lateral, mais ou menos 15 centímetros, ó. Tá? Aqui deu até 16, deu um pouquinho a mais. E lembrando, deixa um espaço para cá e um espaço para cá, tá? Agora, nós já podemos alfinetar a nossa barra para poder costurá-la. Então, como que a gente vai fazer? A gente precisa colocar o nosso casaqueto no avesso, porque a gente sempre costura com o avesso virado pra gente. Então, com ele dessa forma aqui, o que a gente pode fazer? Simplesmente pegar, ó, e colocar assim, tá? Ó, jogar realmente tudo. Coloca a manga aqui pra dentro, pra ela não te atrapalhar, ó, tá? É só você literalmente deixar tudo do avesso, tá? Ó. Eu acho que é até mais fácil a gente fazer pelo lado do forro aqui, viu? Ó, é isso aqui que a gente precisa. Agora, a gente precisa organizar aqui embaixo, alfinetar pra gente poder costurar. Então, depois que você coloca tudo no avesso, é só a gente vir, ó, e fazendo as partes se encontrarem. Eu vou virar, ó, tá aqui, né, pra baixo, eu vou virar aqui pra eu poder ficar da direita pra esquerda, que pra mim é mais fácil pra fazer, tá? Então, ó, a gente vem agora alinhando tudo, recorte com recorte, tá? O único recorte que a gente não vai fazer encontrar é aqui nas costas, porque no tweed a gente tem uma costura no meio das costas e no forro não. Mas essas outras costuras que a gente tem, a gente precisa fazer elas se encontrarem. E aí a gente vai alfinetando primeiro essas costuras. A gente prende primeiro essas, tá? Como eu já sempre expliquei tudo pra vocês aqui, que a gente sempre faz as costuras, esses pontos de encontro se encontrarem e depois a gente vem alfinetando o que fica solto. Aqui nessa parte que a gente tem o degrau, como que a gente alfineta? Nós temos essa costura, certo? E também temos uma costura aqui que a gente fez do outro lado. Então, a gente simplesmente coloca, ó, o nosso alfinete aqui nessa costura e aqui nessa também. E aí, a gente junta essas duas partes, peraí, aqui, ó, por essa parte da costura, tá? É dessa forma que a gente vai unir esse degrauzinho aqui na parte correspondente dele. Então, eu começo prendendo os encontros das costuras, tá? Ó, aqui no meio a gente não tem, porque aqui nas costas, né, como eu expliquei pra vocês, a gente não tem aqui encontro nenhum.
e aqui desse lado. Agora sim a gente pode vir com o restante do alfinete colocando por aqui para fixar tudo. Tudo alfinetado, agora sim a gente pode ir para a máquina e costurar. E nós vamos fazer uma costura com 1 centímetro de margem, tá? Só que aqui, como que a gente faz, que a gente tem esse degrau? Nós também vamos costurar com 1 centímetro de margem. Eu vou desenhar aqui, ó, com caneta. Se você quiser, você também pode desenhar para facilitar, tá? Então aqui a gente vem, ó, com 1 centímetro, passando a nossa linha e nossa agulha aqui, tá? Vem, 1 centímetro. A hora que chegar aqui, a gente vai descer em cima dessa costura mesmo que a gente já fez. Nós vamos usar essa costura como um parâmetro. Então, a gente vai começar aqui com 1 centímetro, ó, de distância, né? Até aqui o finalzinho da barra. Então, a gente vem costurando reto, 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 reto. Chegou aqui nessa costura, a gente desce até dar 1 centímetro aqui, porque aqui embaixo também é tudo 1 centímetro, né? Ó, então, eu vou riscar aqui 1 centímetro. Então, o caminho que a gente vai percorrer aqui na barra é desde aqui do cantinho, ó, com 1 centímetro, vem, chegou nessa costura, desce, pode costurar em cima dela mesmo, para aqui, ó, quando der esse 1 centímetro, tá vendo? Daqui pra cá, que aqui também tem todo 1 centímetro. Então, desce, chegou aqui, vira e continua reto 1 centímetro até chegar do outro lado. Aqui eu não risquei a parte da margem, mas a gente pode começar a costura desde aqui da margem, tá? Ó, é até por isso que quando a gente foi dar aquele acabamento, esse aqui daquela costurinha, eu falei pra vocês começarem mais pra cima. Porque se a gente tivesse começado desde aqui de baixo, ó, fica gordinho aqui, tá vendo? Aqui onde tem essa costura, tá mais preso, aqui a costura já tá aberta, então fica mais fácil da gente costurar aqui, ó, sem nenhum pelote de tecido. Aqui nessa parte do degrauzinho, eu vou até colocar um alfinete aqui de travessado, assim, ó. Porque a hora que a gente chegar aqui, a gente vai ter que tirar esse alfinete, né? Não tem como a gente costurar aqui em cima dele. Então, eu vou colocar um aqui em cima e um mais pra baixo, ó, só pra segurar aqui essa parte do tecido. E a gente pode tirar esse aqui sem problema. Se você quiser até colocar um aqui no meio também, pode, tá? Ó. Que aí trava aqui essa parte dos tecidos. Então, já deixei 1 centímetro de margem certinho aqui na minha máquina e agora é só a gente começar a costura. Então, começa dando retrocesso, tá? E vem. 1 centímetro. A hora que estiver chegando aqui perto, ó, eu vou até tirar aqui. Vem. Ó, chegou ali na costura, você pode até vir devagar, até fazer o pontinho à mão. Chegou, ó, minha agulha tá bem em cima aqui da costura, tá? Agora eu tiro esse alfinete, porque, né, ele vai atrapalhar. Viro e costuro aqui em cima dessa costura. Costura em cima da costura. Mas é isso mesmo, ó. Tá? Venho até eu ver que deu 1 centímetro sobrando aqui, tá? Lembra que aqui tem que ter 1 centímetro de margem. Aí agora, ó, que tá faltando 1 centímetro para chegar até o final, levanto aqui, ó, e continuo. Agora eu venho e coloco de novo aqui o meu guia, tá? Deixa eu tirar esse alfinete aqui que ele ficou de travessado. E agora eu venho e continuo a minha costura, ó. Venho ajeitando aqui e vou embora reto com 1 centímetro de margem até chegar do outro lado e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui do outro lado. Aqui, gente, eu tô chegando na outra ponta, então eu tava vindo com 1 centímetro ó, aqui atrás, tá? Acho que tá dando pra vocês verem. Vim 1 centímetro, 1 centímetro, e aí a hora que chegou nessa parte aqui, ó, eu venho reto até encostar na costura, nessa costura aqui, ó, que ela vem parar aqui embaixo. Aí é a mesma coisa, chegou a agulha em cima da costura, eu giro aqui, ó, pra costurar por cima dessa costura que a gente já tem feita, ó. Venho aqui, e aí aqui eu tenho a minha marcação de 1 centímetro. E aí é só virar de novo, ó, levanta a agulha, o pezinho, na verdade a agulha não, a agulha fica aqui presa, só o pezinho que levanta e continua costurando com o seu 1 centímetro de margem, ó. E aí, terminando aqui, é só fazer o nosso retrocesso de novo aqui no final e tá pronto. Depois de tudo costurado, ficou assim. Deixa eu virar do lado do tweed, que eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, o que a gente fez aqui na barra foi praticamente contornar com 1 centímetro de margem esse formato natural que a gente já tinha da nossa barra, tá vendo? Então, a gente começou aqui, veio reto, desceu aqui em cima dessa costura que a gente já tinha e continuamos reto
com 1 centímetro até chegar do outro lado. Dessa forma, então, ó, a parte de tweed, que é essa aqui, fica presa com a parte do forro, que no meu caso é o cetim, certo? Agora a gente tá com tudo pro lado avesso, né? Então, estamos com o avesso virado pra gente, a gente precisa voltar do lado correto do tweed, do nosso casaqueto. Pra gente desvirar tudo agora, nós vamos usar essa abertura da lateral que a gente fez. Como eu falei pra vocês, tá tudo fechado. Então, essa abertura é como se fosse uma porta pra gente sair aqui do avesso e chegar no lado direito. Então, a gente simplesmente vem nessa abertura aqui da lateral, ó, coloca a mão aqui por dentro e puxa alguma parte do outro lado, ó, e vem puxando. Na verdade, a gente vai puxar todo o casaqueto por esse buraco e vem devagar fazendo isso, ó, para você não forçar demais essa abertura e começar a abrir muito essa costura. Então, vem puxando o casaco agora de fora, aqui, ó, para você conseguir tirar e desvirar tudo, colocar o seu casaqueto do lado direito dele agora. Fica um bololô? Fica, tá? Ó, consegui tirar uma manga. Parece que não vai dar certo, gente, mas dá, tá? Ó, vem puxando. A gente vai puxar tanto o tweed como essa parte do forro, tá? Porque a gente tem que colocar tudo do lado direito. Então, a gente vai realmente passar todo o casaqueto, literalmente, ó, por dentro desse buraco. Então, vem puxando. Por isso que a gente faz essa abertura, pra ter por onde desvirar do avesso, ó, tá? Vai com calma que dá tudo certo. Parece que não, ó, mas deu, tá vendo? E depois de desvirado, tá praticamente pronto. O que a gente precisa fazer agora? Ó, tá vendo as pontinhas aqui? A mesma coisa que a gente fez aqui em cima, para deixar bem certinho, a gente faz aqui também. Então, ó, pra gente chegar aqui de novo, a gente vem pelo nosso buraquinho que a gente abriu, tá? Ó, vem aqui, eu vou colocar uma pinça, que eu acho mais fácil. Ó, vou até fazer desse lado aqui, pra vocês verem, ó. Então, eu venho pelo buraco que a gente deixou e venho com a minha pinça até chegar nessa ponta e venho ajeitando. Ajeitei esse lado, olha a diferença de um lado arrumadinho e o outro. Então, por isso que é importante a gente sempre deixar os cantinhos bem bonitos, tá? E aí, tudo que a gente quiser acessar por dentro do avesso do nosso casaqueto, a gente vem por essa abertura aqui. Nós também temos a abertura na manga. Lembra que eu falei, vamos deixar uma na manga e uma na lateral, tá? Depois a gente vai fechar essa aqui na máquina, a gente consegue fechar lá na máquina porque a gente entra por essa abertura da manga até chegar aqui. E aí a gente fecha essa e depois só fica com a da manga pra gente fechar a mão, tá bom? Vocês viram como foi para desvirar o casaqueto por aqui, né? Imagina se a gente fosse desvirar tudo isso que a gente acabou de fazer pela manga, que tem essa parte tubular e depois vem e vira para cá. Então, é mais fácil a gente fazer por aqui. Agora, nós precisamos fazer alguns acabamentos aqui, que eles vão ficar escondidos, porque basicamente o casaqueto tá pronto. Do lado de fora ele fica assim, a gente não vê nenhuma linha, nenhuma costura passando por aqui. A única coisa que a gente vê realmente de costura aparecendo, que na verdade nem dá pra ver direito, foi aquela costurinha que a gente fez aqui, que ela simplesmente ficou camuflada, né, no meio do tweed. Então, se a gente observar, ó, não tem costura aparente, linha aparecendo, né? E pra gente fazer o acabamento agora aqui da manga e aqui da barra, a gente vai fazer uns pontinhos invisíveis por dentro, pelo avesso, tá? Ainda não é o ponto invisível pra gente fechar a abertura. Esse aqui é um outro ponto, é um outro tipo de ponto que eu vou ensinar vocês a fazerem. Mas por que acabamento? Já não tá pronto? Já não tá acabado? Se a gente pegar o nosso casaqueto e a gente fizer isso aqui, ó, tá vendo como fica solto? Essa parte aqui do forro, ela não tá presa aqui na parte do tweed, então ele fica meio que bambo, vamos dizer assim, né? A gente só tem essa costura aqui, mas se a gente conseguir deixar fixo, pelo menos essa parte aqui de baixo, preso um no outro aqui, o casaqueto fica, eu acho que mais bem feito, vamos dizer assim, tá? Tanto aqui na barra, quanto aqui na barra da manga, que também tá solto nesse sentido. E além da gente fazer esse acabamento, né, para deixar o casaqueto bem certinho, nós também vamos agora deixar tudo assentado para a gente poder passar. E o que isso quer dizer? Tá vendo que aqui, como eu já mostrei para vocês, a gente tem 3 centímetros aparecendo pro lado do forro do nosso tweed. A gente precisa acertar essa medida bem certinha agora, tanto na manga quanto aqui na barra, ó, tá vendo? Que fica bem certinho aqui. Só da gente deixar o nosso casaqueto do jeito que ele tá, não sai tão certinho assim, ó, tá vendo? Então agora nós vamos deixar essa medida
correta com a distância que a gente deixou no molde. Quando a gente preparou o molde do casaqueto aqui na barra, nós deixamos 4 centímetros. Para fazer essa costura aqui que a gente acabou de fazer e mais 3 centímetros assim, ó, para deixar bem bonito. Então, para essa parte de tweed ter 3 centímetros dela aparecendo pro lado do forro. E é isso que a gente precisa fazer agora. A gente precisa começar a ajeitar essa barra deixando esses 3 centímetros aparecendo. Então, como que a gente faz? Nós começamos ajeitando por essa ponta aqui, tá vendo? Que é o lado de fora com o revel. Então, para ficar bonito, a gente não pode deixar, ó, que o revel, essa parte de dentro, apareça aqui na barra. Tem que ficar bem alinhadinho, bem reto aqui. Então, é mais fácil vocês fazerem isso com o avesso virado para vocês, tá? Vem aqui com o alfinete, só para prender mesmo, para deixar isso bem certinho, ó. Ajeita aqui de uma forma que fique bem alinhado, tá? Ó, tá vendo? Se a gente olhar aqui, tá bem retinho, não tem nada voltando para esse outro lado, tá? Que é o lado direito. Agora, aqui na barra, eu sei que nós vamos deixar 3 centímetros aparente do nosso tweed. Então, a gente vai começar a arrumar esses 3 centímetros desde aqui da ponta. Só que essa pontinha, ela começa aqui no 0 e aí vai crescendo e esses 3 centímetros vão aparecendo aos poucos, né? Que nós até preparamos isso no molde dessa forma aqui. Como que a gente vai marcar esses 3 centímetros, então? Aqui fica difícil a gente vir muito no cantinho porque tá preso aqui na costura, mas ó, daqui pra cá, um espacinho de uns 2 dedos pra cá, a gente já consegue, ó, acessar aqui essa costura que a gente fez. Então, dessa costura que a gente fez pra baixo, eu preciso ter 3 centímetros de tweed aparecendo, ó. Então, eu coloco a minha fita métrica ali, ó, no comecinho da costura e vejo onde dá esses 3 centímetros aqui, ó, deu aqui. Vem ajeitando com a mão, tá? Ó, aí você vai ter que sentir se você precisa puxar mais para baixo ou puxar mais para cima, tá? Para ter esses 3 centímetros aqui. Então, eu venho com o alfinete bem aqui, ó, na costura, onde a gente viu que tá certinho os 3 centímetros e coloco um alfinete aqui para deixar fixo aqui, tá vendo? E é importante quando a gente fizer isso, que a gente sinta que a nossa margem de costura, ó, isso aqui que a gente acabou de costurar, a gente deixe jogado pro lado do forro, tá? Então, a gente joga, a gente sente que a margem, ó, tá gordinho, vamos dizer assim, aqui pra cima, pro lado do forro. Eu não quero nada aqui no tweed, então a margem de costura a gente joga aqui pra cima. E aí, a gente tem que fazer isso, ó, na barra inteira. Então, a gente vê onde tá dando esses 3 centímetros e coloca o alfinete. A gente vai conferindo isso por toda a nossa barra. E a gente faz isso tanto na barra do casaqueto, quanto na barra da manga, né, da manga do nosso casaqueto, tá? Então, isso aqui que eu tô fazendo, vocês já podem depois fazer na manga também. A manga é os mesmos 3 centímetros, tá? É a mesma coisa, ó, você vira aqui a manga, você vê aonde tá dando, ó, tem que dar 3 centímetros de tweed, ó, deu certinho aqui, tá? Aí você vem, joga a costura pra cá, pro forro, e coloca aqui o seu alfinete bem aqui, tá, ó? Dessa forma aqui e faz isso na manga inteirinha. A gente vai fazer primeiro com o alfinete para deixar bem certinho, ó, aqui passou um pouquinho. E aí depois a gente vai colocar uma linha na agulha e nós vamos alinhavar em cima desse alfinete. A gente vai passar uma linha aqui à mão para a gente não ficar com o alfinete, para não correr o risco do alfinete sair, tá bom? Então primeiro faz tudo com o alfinete, depois a gente vai alinhavar a mão. Alfinetei tudo, ó, tá vendo? Fica bem esticadinho aqui, assim, com o alfinete. A hora que a gente for colocar no corpo, ó, a gente vê que dá aquela sobrinha que eu expliquei pra vocês na modelagem e o tecido cai um pouquinho aqui em cima, tá vendo? Mas pra gente fazer o acabamento, a gente deixa bem alinhado aqui, tá? Tanto aqui na barra quanto nas mangas. Eu também fiz isso, o mesmo processo, os mesmos 3 centímetros na manga. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos alinhavar, porque a gente, para fazer o acabamento que eu vou ensinar vocês, nós vamos entrar aqui por dentro dessa abertura que a gente fez, a gente vai acessar o avesso de novo. Só que aí, para não correr risco, como a gente vai estar pelo avesso do alfinete cair, nós vamos passar uma linha aqui de costura à mão, tá? Para poder tirar o alfinete e também não correr risco de se machucar com a ponta do alfinete lá no avesso. E então, eu peguei aqui uma agulha e uma linha, já dei um nó aqui na ponta dessa minha linha e agora eu vou simplesmente, gente, passar essa linha, deixa eu virar pra cá, de ponta cabeça pra mim, que eu gosto de da direita pra esquerda, ó. Venho aqui,
Essa parte a gente não precisa se preocupar, ela já tá praticamente certa, que a gente só vai passar, tá? Eu só coloquei o alfinete para realmente na hora de passar deixar alinhado aqui. O que a gente vai alinhavar é essa parte aqui. Então, eu venho aqui onde tá meu alfinete, ó, e coloco a minha agulha, ela vai sair aqui desse outro lado, eu volto com ela pra cá, ó, tá? A gente simplesmente vai fazer isso que a gente colocou, essa costura que a gente fez com o alfinete para segurar, a gente vai fazer agora com a agulha. Por isso que a gente faz primeiro com o alfinete, porque se a gente viesse direto com a agulha, medindo os 3 centímetros, ia ficar meio difícil. Então, a gente primeiro faz com o alfinete, depois a gente vem e passa a linha. São pontos livres, tá, gente? Não se preocupem, pode ser pontos largos, o importante é a gente conseguir prender essa parte. E aí, conforme você for fazendo, você vai tirando os alfinetes, tá? Até para a linha não enroscar no alfinete. Então, é só fazer isso agora, ó, por toda a barra e depois fazer a mesma coisa na manga. Aqui eu tô usando uma linha contrastante para vocês enxergarem, mas se vocês quiserem usar a linha da própria cor, não tem problema. E essa linha que a gente tá passando agora, ó, ela aparece aqui do outro lado, tá vendo? Mas a gente vai tirar no final, tá? Isso aqui é só um guia, é só pra gente prender aqui. Terminei o meu alinhavo, então eu fiz, ó, na minha manga, a gente enxerga aqui, né, do lado avesso, quanto os pontinhos do lado de fora, tá? Tanto a manga como aqui também a barra do casaqueto, ó, tá? Acho que tá dando pra vocês verem, ó. São pontinhos aleatórios que a gente faz, tá? Realmente pra segurar e pra gente não depender do alfinete. E só da gente pegar agora, olha a diferença, é isso que eu falei pra vocês, ó, que fica preso aqui o nosso casaqueto agora. Então, essa costura que a gente passou, ela deixa preso, então deixa tudo mais alinhado. Porém, a gente vai fazer esses pontos por dentro, porque não dá simplesmente pra gente passar uma costura aqui, ó, prendendo, né, deixando preso, só que assim, se essa costura aparece, eu não acho particularmente que fica bonito. Não fica um acabamento legal, porque fica, a gente enxerga, assim, não necessariamente a linha, mas a gente enxerga às vezes uma sombra aqui da linha aparecendo. Então, eu não acho isso bonito. Então, é por isso que eu vou ensinar vocês a fazerem um ponto por dentro, que ele vai prender dessa forma aqui, tá? Que tá agora, porém vai ficar tudo escondido, tá? A gente não vai enxergar nada, não vai aparecer nada aqui do lado de fora, nem por aqui, tá? E a gente vai fazer essa costurinha usando a margem de costura. A gente vai prender as margens de costura. Por isso que eu falei para vocês na hora de fazer isso, deixar a margem de 1 centímetro que a gente usou para costurar o forro aqui no tweed, para cá, ó, pro lado aqui do forro mesmo. E a gente até sente, ó, que tá um gordinho aqui. A gente sente que a margem tá aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu deixei os alfinetes aqui, eu vou tirar. Tirei o alfinete aqui também, como eu falei pra vocês, aqui se a gente quiser passar essa parte já tá certo, tá? Só deixei o alfinete realmente pra ficar ajeitado, como a gente vai mexer aqui, eu tirei pra não correr risco de machucar nossa mão. Agora, a gente vai acessar essa parte, a gente vai chegar nessa parte aqui por essa abertura que a gente deixou, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vem com a mão aqui e puxa. Se você quiser, não precisa desvirar o casaquete inteiro de novo. Tenta puxar só a parte da barra, ó, referente à parte da barra. E depois a gente vai fazer a mesma coisa na manga, tá? Então, vem puxando, ó. Se você vê que não dá pra puxar só a barra, que eu tô achando que, olha, eu falei, mas não sei, acho que tá assim, gente. Espera aí, ó. Tá aqui o final da minha barra, vamos ver. Se eu consigo só a barra pra não ter que virar tudo de novo. Acho que deu, ó, deu. Tá vendo? Fica meio, mas não tem problema. Então, ó, peguei só a parte da minha barra aqui pelo avesso, tá? Fica com o lado do forro virado pra você, tá? Ó, pra cá. E a margem de costura aqui, tá vendo? Se a gente pega assim a barra, a gente já percebe aqui que ela tá presa, ó. Tá vendo? Com aqueles pontos que a gente fez, ó. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto que eu falei pra vocês, tá? Que é um ponto invisível. Gente, isso aqui é uma técnica, esse acabamento aqui é praticamente técnica de alta costura, tá? Então, como que a gente começa? Coloca uma linha na agulha, agora a linha tem que ser da cor, tá? Do que a gente usou para costurar o casaqueto. Dá um nó na pontinha, eu vou mostrar pra vocês como eu dou um nó de um jeito super fácil, tá? Ó, tô aqui com a minha agulha, tá aqui a ponta da linha, certo? Ó, eu coloco a linha por trás da agulha e seguro com o meu indicador, assim, tá vendo? Ó? E aí eu venho com esses outros 2 dedos e eu vou girando, ó,
a linha em volta da minha agulha, tá vendo? Dou algumas voltas, aí eu venho aqui, ó, com o dedão e o indicador segurando esse bololô que eu acabei de fazer e puxo para baixo, ó. Venho puxando, puxando, puxando. Quando você chega embaixo já tá o nozinho feito. É muito fácil. Então agora é o seguinte, onde a gente tem margem de costura, encontrando com margem de costura, ó, aqui, tá vendo a nossa margem que tá a costura aqui pra dentro? Então essa parte a gente pode fazer um ponto à vontade aqui, porque não vai pegar aqui no casaqueto, tá? Então onde a gente tiver margem com margem, a gente consegue caprichar mais no ponto. Agora nessas partes que a gente só tem a margem de costura, né, que é essa partezinha aqui, mas a gente tem o tecido do casaqueto, a gente vai ter que fazer um ponto delicado. Porque se a gente afundar o ponto aqui, ó, desse jeito, aí ele vai aparecer do outro lado. Então, a gente vai pegar só assim, ó, um pedacinho, tá vendo, ó? Bem de levinho aqui. Na verdade, com o tweed, a gente até pode vir um pouquinho mais fundo aqui. Outros tecidos, gente, a gente tem que pegar, tipo assim, deixa eu fazer no cetim, ó. Se fosse outro tecido, a gente ia ter que pegar, ó, isso aqui, tá vendo? Um fiozinho mesmo. Eu troquei a linha da minha agulha por uma meio laranjinha, ó, tá? Pra vocês conseguirem enxergar o ponto. Mas aí vocês façam com a cor da linha mesmo, tá? Que vocês estavam usando pra costurar o casaqueto. Então, vamos lá, vamos começar. Margem com margem, ó, a gente vai juntar essa margem nessa margem aqui, tá? Então, a gente pode vir com a agulha, ó, vou colocar a agulha aqui, tá? Vou passar ela aqui. Passei ela aqui do outro lado, tá? Puxo. E aí, eu vou prendê-la aqui nessa minha margem de costura, ó. É na margem, tá, gente? Não é pegando o casaqueto aqui. E aí, eu venho, ó, e coloco a minha agulha aqui, passando pela minha margem, puxo. E aí, quando a gente tá puxando, ó, forma tipo uma argolinha, vocês estão vendo? A gente vem com a agulha, ó, por dentro dessa argolinha e puxa de volta. E aí, a gente consegue prender essa parte nessa parte aqui. Fica preso, ó, uma na outra, não fica mais solta. Só que eu gosto de fazer isso mais de uma vez quando eu tô começando. Ó, aqui eu já até passei direto. Eu peguei essa margem de costura, já peguei a outra aqui, ó, numa mesma agulhada, tá? Venho com a minha agulha, tá vendo? Venho puxando, ó, formou aquela argola, passo a agulha dentro da argola. E ó, tá vendo como já fica mais preso? Vou fazer de novo, umas 3 vezes aqui. Então, venho com a agulha, passo pela minha margem, pela outra margem aqui, ó, na mesma agulhada, tá? Venho, puxo, puxo. A hora que formar a argolinha, entro aqui e puxo bem, ó, pra ficar bem firme. Esse ponto que nós vamos fazer, ele não precisa ser um ponto muito pertinho um do outro. A gente pode dar uma distância, ó, de uns 3 dedos. Então, a gente vai fazer um ponto aqui, daqui a gente vai pular pra cá, daqui a gente já consegue até, ó, pular direto aqui na margem de novo, tá? Então, a gente vai dando essas distâncias assim. Basicamente, o que é esse ponto? A gente vai pegar essas 2 margens aqui de costura, porque 2 a gente tem aqui, ó, do lado do cetim, do forro, e a do lado do tweed, certo? Como a gente passou essa costura aqui, elas ficam juntinhas, tá? Então, a gente vai passar a agulha aqui, ó, já vou dar uma distância, então, sair daqui, né, meu ponto que a gente acabou de fazer, como eu falei pra vocês, dar uma distância, então, vou vir pra cá, tá? Então, a gente vai pegar a agulha, a gente vai dar uma agulhada aqui, ó, e sempre, gente, da costura pra cima, não é do pontinho que a gente costurou pra baixo. A gente vai trabalhar com margem de costura, então, é sempre pra cima da nossa costura. Então, eu venho com a agulha, ó, passo ela aqui pegando a margem. Aí, eu já aproveito na mesma agulhada e pego, ó, um pedacinho aqui, ó, do meu tweed, tá vendo, ó? Peguei um pedacinho, puxo a minha agulha. A hora que eu puxo, o que que vai acontecer? Formar a argolinha aqui, ó, formar um colarzinho. Venho com a agulha de novo, ó, por dentro e puxo. A hora que a gente faz isso, olha só que legal. A gente faz passa uma costura, uma linha aqui por cima, tá? Aqui, né, que foi de onde a gente saiu, e ela também pega um pontinho aqui, tá vendo, ó? E aí, cuidado pra não puxar muito assim, não precisa puxar muito, tá? É só dar uma puxadinha aqui de leve, ela já vai assentar.
Então, saí daqui, né? Terminei agora esse meu ponto, vou fazer outro ponto pra cá. Então, eu venho, ó, de novo com a minha agulha, dou a distância, passo a minha agulha aqui, ó, pegando a margem, aproveito na mesma agulhada, pego um pedacinho do meu tweed. Acho que eu peguei muito, ó. Pegar um pedacinho, tá vendo, ó? Puxo a agulha, a hora que eu tô puxando a agulha, venho com ela aqui por dentro da argolinha. E ó, tá vendo? Vai ficando assim, tá? Vou fazer aqui de novo. Eu vou fazer até chegar aqui pra vocês verem na margem, ó. Então, sair daqui, tá vendo? Ó, dá uma puxadinha. Como eu falei, não puxa muito, tá? Senão vai enrugar o seu tecido. Então, venho aqui, ó, dou a distância, tá? Daqui pra cá. Pego a margem, pego um pedacinho do tweed, puxo a agulha e passo aqui por dentro, tá? Agora, quando a gente tá chegando perto aqui da margem, a gente, ao invés de pegar um pedacinho aqui do tweed, a gente costura aqui, ó, pega esse pedaço da margem, tá vendo, ó? A gente pode pegar aqui nessa parte. Então, é a mesma coisa, ó, venho aqui, pego primeiro a margem, tá? Essa margem nossa aqui, e aí eu venho e furo aqui, ó, tá? Na margem de costura. Puxo a agulha, mesma coisa, e passo por dentro da argolinha. Agora aqui, eu gosto de aproveitar e fazer nesse outro lado aqui também. Mesmo estando mais próximo, não estando tão longe uma da outra, eu gosto porque a gente pode espetar bem essa margem de costura, né? Então, é bom a gente fixar. Quando a gente tem margem assim, a gente pode fazer mais pertinho essa costura. Então, a mesma coisa, saio daqui, furo a minha margem, pego na mesma agulhada, já furo aqui, ó, essa outra margem de tecido, puxo a agulha e passo aqui por baixo, tá? Agora, eu vou fazer mais um aqui e vou simular como se tivesse acabado a minha linha. Então, vamos supor que a sua linha tá no final. O que que você faz? Você faz o último ponto, a última laçada, como eu fiz aqui. Aí, você vem aqui, ó, só na margem, tá vendo? Sem pegar aqui, tá? Essa parte do tweed. Só na margem, você vem, ó, fura aqui e já sai do outro lado um pouquinho pra frente. Vem, ó, puxa e faz um pontinho aqui, passa por dentro da argolinha. Faz isso umas 3 vezes, tá? É um ponto pra finalizar. Então, você vem com a agulha, ó, fura ela, passando de um lado pro outro, puxa a agulha, vai formar a argolinha, entra dentro da argolinha, tá? Ó, mais uma vez, aqui, assim, e pronto. Faz de conta que a minha linha tá no fim aqui. Aí, eu venho e corto. E preciso continuar, certo? Continuar daqui desse ponto. Passei, então, a minha linha nova, tá? Na agulha, fiz o nozinho na ponta, a mesma coisa. Aí, desse ponto que a gente acabou de dar, ó, a gente vai começar de novo. Então, eu coloco a minha agulha aqui, ó, passando por ele, tá? Ó, e passo ela aqui. Não tem aonde a gente passar, fazer a argolinha agora, porque a gente começou de novo. Então, a gente começa desse ponto que a gente finalizou, né? Quando a linha acabou. Aí, agora sim, ó, eu venho aqui de novo, dou a distância e continuo, ó. Passo aqui, na mesma agulhada, pego um pedacinho e continuo. Então, é muito simples, tá, gente? É só você colocar a agulha da onde você terminou, passa ela uma vez e já continua fazendo a costura até o final. Então, vocês vão fazer isso por toda a barra e vão fazer a mesma coisa na barra da manga. Na manga é a mesma coisa, é o mesmo ponto. Então, vocês vão pegar um pedacinho aqui e quando tiver margem de costura, vocês pegam na margem de costura. Aqui no caso também, ó, eu pego nessa margem e aí tá pertinho, não tem problema. Eu aproveito e já pego aqui nessa outra margem também, depois eu continuo espaçando normalmente. Terminei a minha costura. Aqui não tá dando pra vocês verem porque eu tirei aquela linha laranja e comecei de novo com a cor certa do tecido, tá? Mas essa costura a gente faz dessa ponta aqui do nosso degrauzinho, passando por tudo aqui até chegar na outra ponta, tá? Agora a gente precisa, ó, por aquela abertura, né, que a gente fez, colocar essa parte da barra de volta, ó, passa ela de novo pelo lado direito. Tá vendo? Ó, o bom é que a gente conseguiu pegar só a barra, né? Não precisou passar tudo pro avesso, ó. Tá? Vem aqui ajeitando certinho. E agora a gente vai fazer isso na manga também, ó, por esse lado, como que ele ficou. A gente sente que tá preso, na verdade agora a gente tem que tirar essa linha aqui, tá? Mas antes da gente tirar, vamos fazer as mangas.
A minha manga eu já deixei pronta, mas vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra chegar até na manga. Então a gente vai usar essa abertura aqui, ó, e coloca o dedo, a mão aqui por dentro, ó, até você pegar só essa parte aqui da barra mesmo, ó, puxa ela aqui, pra não ter que desvirar o casaco inteiro, tá, ó. Então você vem, pega só aquela parte da manga, ó, traz ela pra cá, tá? E aí lembra de fazer esse pontinho, ó, puxa assim, sempre com o forro virado pra você. E é o mesmo processo, ó, a minha aqui já tá pronta, não sei se dá pra vocês verem alguns pontinhos aqui, ó, tá vendo o pontinho aqui vermelho? Esse branquinho é o que a gente vai tirar, que eu não tirei ainda, tá vendo? Mas é a mesma coisa, ó, aqui dá pra ver um pouquinho das linhas. E aí depois que você terminar, você vem de novo e puxa a manga aqui por essa abertura aqui da lateral, tira do avesso. Para fazer a outra manga, que é essa aqui, você pode também entrar por essa abertura, ou desse lado aqui foi onde eu deixei a abertura também na manga, ó. Eu deixei uma abertura aqui. E aí, como eu tenho essa abertura na manga, ó, eu posso vir por ela mesmo e puxar aqui essa parte aqui da manga que a gente vai dar acabamento, tá vendo? Ó, fica até mais fácil. E aí é a mesma coisa, ó, puxou aqui a manga e faz todo o acabamento. Depois volta aqui pela abertura, pelo buraco, ajeita tudo e tá pronto. Agora a gente pode tirar a nossa linha do alinhavo, que é a linha branca, ó, essa linha aqui. A gente pode tirar porque já tá tudo preso, tudo em ordem. E aí depois que a gente tira a linha, a gente já pode ir no ferro e passar tanto a barra da nossa manga quanto a barra aqui do casaqueto. E aí a gente vai passar o ferro bem aqui, ó, porque já tá assentado. E essa parte aqui, que é a do meio frente, ó, que a gente não fez os pontinhos, tá vendo, ó? Aqui a gente só ajeita bem certinho aqui pro forro, pra parte de dentro não ficar aparecendo aqui fora e passa aqui no ferro. Então é só a gente passar o ferro aqui. Você pode passar o ferro primeiro aqui por dentro, tá? Ó, pegando essa parte. E aí depois você passa de novo aqui por fora para ficar tudo bem alinhado. Se quiser colocar pedra de mármore aqui também para deixar bem certinho, também pode. Não fui no ferro ainda, já vou, mas queria mostrar para vocês, olha só, depois que a gente tira a linha branca, né, a linha do alinhavo, olha só como ele já fica bem lindão, tá vendo? A gente não vê nada aqui por fora, nem na barra, nem na manga, tá? Nem aqui por dentro, ó, não aparece nada, tá vendo? E a gente sente, ó, que tá preso, tá vendo? Claro que não vai puxar com tudo isso aqui, porque o pontinho que a gente fez, ele é bem delicado, tá? Mas, gente, ele segura, tá bom? Parece que não, mas assim, eu tenho roupas minhas que eu fiz assim de anos, tá? E dá tudo certo. E também a hora que a gente passar aqui, o ferro também ele ajuda a dar uma alinhada, tá? Passei meu casaqueto e, gente, já tá praticamente pronto, ó. Então aqui por dentro eu deixei a barra bem alinhada, como eu expliquei pra vocês, e até vinquei, ó. Depois eu vim com o ferro, alinhando o forro pra baixo e dei uma vincada aqui nele pra ele ficar bem certinho aqui dobrado também, tá? Então por dentro ele fica assim e a manga também eu passei a barra, né, pra deixar tudo bem certo, bem alinhado. Agora, pra gente finalizar, faltam 3 passos, tá? Que é o seguinte, eu gosto de fazer um ponto aqui por dentro, prendendo a margem de costura da nossa manga uma na outra. Porque se a gente pega aqui, ó, e puxa, a gente vê que tá solto, né? Essa parte do casaqueto com essa parte aqui de dentro do forro. Porque a gente uniu o nosso casaqueto só aqui por esse recorte, né? Pela barra aqui da manga e pela barra aqui de baixo, certo? Então eu gosto de prender, fazer um ponto prendendo essa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui é a nossa lateral e aqui tá a manga, né? Eu gosto de fazer um ponto pegando a margem de costura da manga com a margem de costura da manga aqui do outro lado. Só que é um ponto que eu faço que ele não é um ponto bem apertadinho. Ele é um ponto que fica meio frouxo, assim, ele fica meio longe, sabe? Porque se a gente aperta muito, o que acontece? Aqui a gente se movimenta, então assim, tem que estar preso, mas não apertado, tá? Para que não tenha problema de apertar, de comprometer os nossos movimentos. Então vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu começo cortando um pedaço de linha, ó, cortei um pedaço de linha até que grandinho, tá?
Porque eu vou passá-lo dobrado, vou passar essa linha dobrada, ó, assim, as duas pontinhas dela eu vou passar no buraquinho da minha agulha, tá? Então eu vou passar aqui. Então eu passei as duas pontas da minha linha aqui, ó, tá vendo? Pela cabecinha da agulha e aí do outro lado fica assim, tá? Agora eu puxo até se encontrar com essa outra ponta aqui. É como se a gente tivesse 4 linhas, pra gente deixar realmente essa costura com uma linha mais grossa. Agora sim, ó, dessa forma aqui eu venho e faço aquele nozinho que eu já ensinei vocês na ponta, tá? E aí fica dessa forma assim, o nó aqui na ponta e a linha bem grossa, tá? Com 4 linhas aqui pelo buraquinho, tá? Aí o que que a gente vai fazer? Vou fazer desse lado aqui, ó, aqui tá a minha abertura, né, da lateral. O que a gente vai prender, gente, é essa parte aqui do forro nessa parte aqui do tweed, tá, ó? Essa parte aqui da união da lateral com a manga, só que a gente vai pegar a margem de costura da manga e não da lateral. Então é só a gente vir aqui, ó. Aqui tá até fácil, ó. Na hora que você pega aqui, você já automaticamente vê que aqui tá só a lateral e aqui tá a manga. Tanto que aqui, ó, tá aquela marcação que a gente fez, né? Que a gente prende essa parte da manga com a lateral, né? Do casaqueto. Então é exatamente nesse pontinho que a gente marcou que a gente vai passar essa costura. Então aqui tá o meu tweed e aqui, deixa eu pegar agora meu forro, ó. Meu forro tá aqui. Pego ele aqui também, ó. Tá? E aqui também, ó, tá vendo esse pontinho? Foi a marcação que eu fiz com a caneta, né? Pra poder fazer essa costura, que é unindo a manga na lateral do casaqueto, certo? Então é isso que a gente vai costurar, essa margenzinha de costura aqui da manga. Então você vem, pega essas duas partes aqui, ó, ajeita, deixa uma de frente pra outra, tá vendo? Ó, dessa forma aqui, ó, tá uma de frente pra outra, certo? E agora a gente vai passar a agulha por essa margem de costura aqui, ela vai passar e vai pegar essa outra margem de costura aqui. Só que eu vou deixar o meu dedo aqui no meio, não vou tirar meu dedo, porque se eu tirar meu dedo, a hora que eu puxar a linha, o que vai acontecer? Vai juntar essa com essa. E como eu falei pra vocês, eu não quero que fique tão junto, pra não perder a mobilidade do casaco. Então eu vou deixar, a gente deixa o ponto frouxo, vamos dizer assim, porque eu deixo o meu dedo aqui no meio, dando essa distância. Então a linha, ela vai ficar passando aqui. Então peguei aqui a minha agulha com a minha linha, eu passo ela aqui, ó, bem no meio da costura, só pegando a margem, tá? Ó, é pra pegar a margem, tá, gente? Não é pra pegar o casaqueto. Então eu passo aqui no meio da costura, ó, vai sair aqui desse lado, eu já aproveito na mesma agulhada, só que com o meu dedo aqui no meio, tá? Ó, e passo aqui na outra margem de costura do meu forro. Aí sim, eu puxo. Só que a hora que eu puxo, é o que eu falei pra vocês, não tira o dedo daqui, deixa o dedo como esse espaço pra você ter, tá? Ó, e vai ficar realmente, essa linha que vocês estão vendo no meu dedo, ela realmente vai ficar assim, tá? Meio que sobrando, vamos dizer, a gente não vai puxar, deixar bem grudadinho, a gente vai deixar com esse espaço. Aí eu venho, ó, aqui por cima mesmo e volto aqui, ó, faço de novo um ponto na minha margem, aproveito a mesma agulhada, passo de novo pelo meu forro e puxo, ó, tá vendo? Olha o meu ponto aqui no meu dedo, tá? E faço mais uma vez, acho que umas 3 vezes tá bom. Então sai daqui, vem por cima, ó, e espeta aqui essa margem, já aproveita e espeta a outra, tá? Ó, e fica aqui com esse espaço que a gente deixou o nosso dedo para intermediar. Agora eu venho aqui no próprio forro mesmo, ó, e venho, passo aqui, ó, furo aqui um lado, furo do outro com a minha agulha, puxo a minha agulha, vai formar aquela argolinha, ó, e eu passo a agulha por dentro para dar um nozinho, ó, tá vendo? E aí ele fixa aqui essa costura. Faço mais uma vez. Então faço um furo aqui com a agulha, formou a argolinha, que a minha linha ficou curta. Peraí. Olha, façam isso com uma linha maior, porque a minha ficou tão curtinha que eu não tô nem conseguindo... Aqui, deu. Pronto. E aí a gente dá um nó aqui, tá vendo, ó? Dei o nó aqui pra fixar esses pontos que a gente acabou de fazer. Deixa eu cortar e eu já mostro pra vocês.
Então, fica esse ponto, gente, que ele tá preso, mas parece que ele tá solto também, tá vendo? Ele precisa ter essa folga aqui que a gente dá quando a gente coloca o dedo no meio para fazer a costura, tá? Porque daí, olha só, a hora que a gente vê aqui, a gente vê que tá preso, ó, agora tá preso aqui, um no outro, só que não tá aquela coisa grudada para não atrapalhar o movimento, porque querendo ou não, aqui é onde a gente vai mexer o braço. Então, assim, ele ajuda a manter o casaqueto no lugar, porém sem perder o movimento, tá? Aí a gente faz a mesma coisa agora desse outro lado aqui. Se vocês quiserem, vocês podem aproveitar também aqui, ó, por essa abertura lateral que a gente fez, ou pela abertura da manga. Eu vou aproveitar até aqui mesmo, ó, e é o mesmo processo. Você vem, ele sai assim, tá vendo? Você tem que procurar aonde tá, ó, aqui já achei o meu pontinho da manga, eu venho aqui no meu forro e procuro, ó, tá aqui. Então eu trago um pertinho do outro, ó, puxa aqui, tá? E deixa um de frente pro outro, dessa forma aqui, ó, tá? E aí é aquela mesma coisa. Peraí. Ó, aqui acho que tá até o contrário. Toma esse cuidado, tá? Porque ele tem que ficar direito com direito. Tava ficando assim, ó, margem de costura com direito. Então tem que ser margem de costura para você e margem de costura para lá, tá? As marcações que a gente fez para encaixar a manga na lateral se encontram, ó. Fica aqui, tá vendo? Marcação com marcação. Então fiz também aqui o pontinho interno, ó, a gente não enxerga nada aqui desse lado, né? Do lado do forro, porque tá tudo aqui por dentro, do avesso. E agora eu falei pra vocês que faltavam 3 etapas, né? A primeira era essa aqui, da gente fazer esse ponto meio frouxo aqui na cava, né? E agora o que tá faltando? A gente fechar essa abertura que a gente fez aqui na lateral e fechar a abertura que a gente fez na manga. A abertura da lateral eu vou conseguir fechar na máquina, tá? E essa abertura aqui da manga eu vou deixar para fechar à mão, como eu expliquei para vocês, para que fique bem escondido aqui por dentro da manga. Então, como que a gente faz para conseguir fechar isso aqui na máquina? Quando a gente queria acessar qualquer coisa aqui pelo avesso, a gente estava entrando por essa abertura aqui. Agora a gente vai entrar por essa abertura da manga, por isso que a gente deixa a da manga também. Então, a abertura da manga vai funcionar como a minha portinha para eu entrar aqui no avesso e através dessa abertura eu vou chegar aqui nessa outra abertura e consigo colocar na máquina. Ó, vou virar assim para ficar mais fácil. Então aqui tá minha abertura da lateral, aqui tá minha abertura da manga. Eu coloco a minha mão por dentro aqui da abertura da manga até eu chegar aqui e aí aqui eu pego aqui a margem de costura, ó, e passo ela aqui pelo buraco da manga, ó, de novo, tá? Tá assim, certo? Então aqui tá a minha abertura da lateral que a gente vai fechar na máquina e aqui tá da manga. Eu pego, coloco a minha mão aqui, vou até minha abertura, seguro aqui, ó, a margem de costura dela e puxo pela abertura da manga, tá? E agora a gente vem, ó, dá pra puxar só essa parte aqui, não precisa puxar tudo não. E a gente coloca o alfinete aqui certinho, aonde a gente abriu e vai na máquina. Só nessa parte aqui pra fechar de novo essa abertura que a gente deixou, ó. Então eu vejo que aqui tá o final do meu ponto, coloco um alfinete aqui só para eu saber que é aqui que eu vou parar a minha costura, tá? Porque daqui pra cá já tá tudo costurado. Então eu venho aqui e aí a gente consegue fechar na máquina. Por isso que daí o ponto fica bonito, pelo lado de dentro na lateral, sabe? Se a gente deixasse às vezes para fazer só a lateral aberta, às vezes não fica um ponto legal, porque como eu falei, não é todo mundo que gosta de fazer, fechar essa abertura depois com um ponto invisível. E aí dá para fazer na máquina, mas fica aparecendo. Então dessa forma fica tudo super escondidinho. Então, ó, até aqui o meu terminou aqui, meu ponto. Venho aqui e agora, gente, é fazer o que vocês já sabem. A gente vai na máquina com retrocesso aqui, ó. Vou passar com 2 centímetros de margem, né? Fica até marcado aqui, onde a gente fez a costura, a primeira costura, e a gente passa aqui na máquina fechando até chegar aqui de novo e termina com retrocesso. Fechei, então, na máquina, tá? Agora é só a gente pegar e colocar aqui, ó, por dentro de novo, tá? Deixa eu virar aqui, ó.
E a nossa lateral tá fechada, ó. A minha só ficou uma linhazinha aqui que eu já vou tirar. E aí a gente deixa aqui, ó, tudo fechadinho, nem parece que a gente fez nada. Deixa eu pegar a minha tesoura, ó, só tirar essa linhazinha aqui, ó, e fica tudo fechado, tá vendo? A gente não tem nenhum resquício que a gente fez uma abertura aqui na lateral, tá? Fica bem certinho. Agora estamos a um passo de finalizar o nosso casaqueto. Então, ó, como a gente já viu aqui na lateral, a gente já fechou aquela abertura, agora só falta a abertura da manga. Então, eu vou até a manga, que está a minha abertura, deixo assim no avesso para ficar mais fácil. Ó, minha abertura tá aqui. Agora, nós precisamos fechar isso aqui. Existem duas opções, como eu falei para vocês. Uma delas é você unir aqui, ó, desse jeito como está. Você pode até colocar alfinete para te ajudar. E aí você vai passar uma costura assim mesmo, ó, na máquina, tá? Unindo essa parte aqui nessa parte aqui. E aí você vai passar uma costurinha, ó, aqui, desde onde você começou a abertura. Então a minha começa aqui e termina aqui, certo? Então aí você vem e passa uma costura na máquina, ó, aqui, tá? Ela vai ficar um pouco afastada dessa bordinha, ela vai vir mais ou menos pra cá. Só que, como eu falei, é uma costura, gente, que ela aparece, tá? Então, você vem passando uma costura daqui até aqui, prendendo essas duas partes assim, e aí você vê que fica essa partezinha aqui aparecendo, tá? E a costura aqui também. O ponto invisível, ele é feito à mão, então a gente vai passar uma linha aqui na agulha, tá? Vamos fazer o nozinho aqui na ponta e a gente vai costurar com uma linha só, tá? Não é dupla, é só uma linha mesmo, tá bom? Se você quiser, para facilitar, coloca uns alfinetes aqui, ó, só para deixar bem certinho aqui um lado com o outro, para você saber aonde costurar, se bem que tá bem tranquilo, mas o alfinete ele acaba dando uma ajuda, né, ó. Então eu venho aqui, tá, ó, para deixar todo mundo certinho. Agora essa costura é o seguinte, nós vamos vir com a agulha desse lado até esse lado, e aí a gente volta, a gente tá aqui desse lado, a gente vai pro outro lado, desse outro lado a gente vem e volta para esse lado aqui. É como se fosse uma costura, um zigue-zague. Só que essa costura, ela é interessante porque a hora que a gente puxa a linha, ela vai fechando aqui. Então, a gente começa fazendo zigue-zague, a gente vê que ainda tá aberto um lado com o outro, mas a hora que a gente puxa a linha, vai se fechando. Parece até mágica, gente, é um ponto muito interessante esse, ele é bem legal. Então, vamos lá. Eu vou começar no sentido contrário, então eu sei que eu vou ter que costurar daqui pra cá, pra fechar, mas pra deixar o pontinho, ó, aqui que a gente fez o pontinho, não, o nozinho, tá? Da linha escondida, eu começo ao contrário, eu começo com a minha agulha daqui onde tá aberto pra onde tá fechado, porque daí eu escondo, ó, eu venho com a agulha aqui, passo ela aqui por dentro, ó, e saio com ela aqui em um pontinho que tá fechado, tá? Porque daí meu ponto, o nozinho, ele vai ficar escondido aqui, tá? Ó. Agora que eu fiz esse pontinho, eu gosto de virar pra mim do outro lado. E agora sim a gente vai da onde tá fechado pra onde tá aberto, tá? Como eu falei pra vocês, o movimento que a gente faz, ele é de um lado, ó, minha linha, ela tá saindo desse lado aqui. Então, eu vou com ela pro outro lado. E a hora que eu for pro outro lado, eu tenho que ir na mesma direção. Então, se a minha linha tá saindo aqui, eu vou mais ou menos nessa direção pro outro lado. Eu não posso pegar minha linha que tá saindo aqui e pro outro lado aqui, mais pra frente ou mais pra trás, tá? É sempre paralelo. E a hora que eu sair do outro lado, automaticamente eu vou colocar a agulha, eu já aproveito que eu saí do outro lado e já venho, ó, eu vou espetar aqui do lado e já aproveito e espeto pra frente. Então, por isso que é do lado e pra frente. Aí, depois de novo, pro lado e pra frente. Aí, esse é o movimento, tá? Então, ó, eu tô aqui desse lado. Como aqui ainda tá um pouquinho fechado, eu vou ficar bem rente aqui. Ó, vim sair desse lado e vim com a minha agulha pra frente. Não faz ponto muito grande aqui, tá? E puxo. Agora, tô desse lado, quero vir pro outro lado, certo? Então, eu venho aqui, ó, do outro lado, furo e venho pra frente. E puxo. Não precisa puxar muito forte ainda, tá? Tô aqui desse lado, vou pro outro lado, espetei e pra frente. Tá? Ó.
aqui tá mais aberto, vocês já vão ver melhor isso. Então, tô desse lado, venho pro outro lado, pra frente, tá? Eu vou fazer isso, aqui acho que vai dar pra vocês enxergarem melhor. Então, do outro lado, paralelo, espetei e vim pra frente. Ó, aqui acho que tá dando pra vocês perceberem que tá meio abertinho os pontos. É assim mesmo, tá? Então, aqui do outro lado, pra frente. Vou fazer só mais uns 2 pontinhos pra vocês verem melhor. Ó. Então, tô aqui, venho do outro lado pra frente e vou sair só de novo aqui do outro lado. Ó, vai ficando aberto. Então, tô aqui, venho pra cá na mesma direção, pra frente, tá? Ó, tá ficando dessa forma aqui. Agora, a gente vai ver a mágica acontecer, porque tá vendo que eu só puxei a linha para ela passar de um lado para o outro, eu não forcei a linha, né? Então fica aberto mesmo assim. O que que a gente faz? O que que eu recomendo? Deem sempre alguns pontinhos, como eu dei agora, e aí você puxa, e aí você continua. Não deixa para fazer isso aqui agora que eu vou fazer só no final. Então costura um pouquinho e puxa, faz o que eu vou fazer agora. Então agora eu vou puxar a minha linha. E a hora que eu puxo, olha os pontinhos fechando. Só que também não puxa muito, senão vai franzir. É realmente puxar para você ver que fechou aqueles buraquinhos, ó. Tá vendo? E aí parece que a gente continuou a costura da máquina. E aí depois, com essa parte aqui já fechada, a gente continua. Então eu tô com a minha linha saindo desse lado, eu vou aqui pro outro lado, é o mesmo processo, tá, gente? Dependendo do tecido, vocês vão ver que vai ter ficado até a marquinha do ponto com a máquina que a gente fez. Então, você pode até seguir essa marquinha. E é sempre aqui nessa bordinha, tá? Da nossa margem de costura, que é onde realmente a costura da máquina iria pegar. Então, você vai fazendo isso, gente, até o final. Ó, eu fiz mais um pouquinho aqui, como eu falei pra vocês, faz um pouquinho e aí você vem e puxa, ó, tá? Vem puxando a linha. E aí já vai fechando o ponto, ó, tá? E é só vocês fazerem isso até o final. Quando chegar no final, eu mostro pra vocês como que eu finalizo. Então, aqui pra trás, já tá tudo costurado certinho. E eu vim chegando aqui no final da minha abertura. Então, aqui ainda falta puxar, ó, dá pra vocês verem bem o zigue-zague que fica. E eu venho fazendo o meu ponto até mais ou menos ele se encontrar aqui onde já tá fechado, tá? E aí, depois disso, ó, eu puxo pra fechar todo mundo, tá? Ó, puxei, fechou. Aqui tá praticamente fechado, porque a gente vem fazendo esse ponto até onde realmente já tá costurado. E aí, eu gosto de vir com a minha linha, ó, com a minha agulha, eu coloco ela aqui num pontinho que tá feito já, fechado, ó. Passo aqui por cima, vai formar aquela argolinha. Formou a argolinha, eu entro com a agulha na argolinha e puxo e vai fazer aquele nozinho para finalizar, ó, tá? Eu gosto de dar uns 2, 3 nozinhos, então eu só coloco a agulha aqui, ó, em volta até do próprio nozinho mesmo, passo, formo a argolinha, passo por dentro aqui minha agulha, ó, puxo, dá o nozinho, tá? E ele fica bem discreto, ó. Então eu venho aqui de novo, só para garantir, formo a argolinha, puxo aqui e agora é só cortar, ó, você puxa bem certinho e corta esse excesso de linha e tá tudo pronto. Depois de pronto, você pode até ir no ferro e dar uma passadinha aqui e, gente, olha isso. Por isso que chama costura invisível, né? Porque ela fica perfeita, dá uma continuidade na costura que a gente fez na máquina, tá? Só que aí fica com um pontinho invisível, fica bem presa, ó, tá vendo? Lógico que você não vai forçar isso aqui com tudo, mas, ó, tá aqui os pontinhos que a gente fez, tá vendo? Fica bem bonito assim, um acabamento impecável. E finalmente terminamos o nosso casaqueto. Do lado de fora, então, ele ficou assim na frente, aqui nas costas também, ó, todo bonitão. Vou virar do avesso para vocês verem, tá? E, como vocês viram, todas as costuras embutidas, uma peça forrada impecável. Gente, ele é quase dupla face. Do lado avesso ele ficou assim, então a gente tem essa parte aqui de tweed, né, para dar o acabamento, que é o nosso revel. Aqui a nossa barra, ela começa no 0 e ela vem crescendo, aparecendo tweed aqui também. E na parte das costas a gente tem aquela partezinha do revel, a cachaceira, a nossa preguinha, ó, pra gente ter
esse ganho de tecido aqui, ajudar até no conforto do casaqueto, e também a gente vê a barra de tweed aparecendo aqui por dentro, e essa folga, como eu já expliquei para vocês, ela é importante para que do lado de fora não fique engruvinhando. Então a gente tem as folgas, tudo assim pensado milimetricamente, gente, para que vista bem, com acabamento bem feito, ó, tudo embutido, tudo assim impecável. Eu vou provar meu casaqueto agora e vou mostrar pra vocês como ele tá vestindo no meu corpo, como que ele ficou. E desde já, gente, eu quero agradecer muito vocês por toda a participação aqui nas aulas do casaqueto, por todos os comentários. Aproveitem e escrevam para mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula e quais as próximas peças que vocês gostariam de ver e aprender aqui no canal também. E para o próximo vídeo, para a gente finalizar com chave de ouro as aulas aqui do casaqueto, eu quero fazer um vídeo voltado mais para a área de moda, de estilo, dando algumas ideias e sugestões de como vocês podem usar o casaqueto de vocês dentro do estilo de vocês. Vocês sabem que aqui a Laprone é um canal que, além da gente ensinar modelagem e costura, a gente também fala sobre moda, e eu acho muito legal a gente trazer esses assuntos aqui, porque não adianta só a gente costurar uma roupa impecavelmente assim, se a gente não consegue usá-la depois. Afinal de contas, como vocês viram, dá um trabalhão também, né? A gente se dedica muito para fazer uma peça como essa, e já que é pra gente fazer uma peça assim, que a gente possa usá-la muito. Então eu tô preparando um vídeo bem legal para vocês se inspirarem e terem bastante ideias e referências para usarem muito o casaqueto de vocês, e eu espero vocês lá!